família, suave? Eu sou o Binhas, aqui 88 Podcast, programa feito com você e pra você que, assim como eu, é extremamente curioso. E hoje nós vamos falar aqui com ele, que ele é consultor da revista UFO. Ele apresenta um podcast chamado Acredite Se Quiser, faz um material excelente só sobre ufologia e mistério, né? Canal Fenômeno com U e M no final, né? Isso. Jackson, tudo bem contigo? Diretamente de Curitiba, né, Jackson? Um pouquinho hoje, tudo bem contigo, cara? Tudo bem, tudo certo. Que bom, cara. Cara, antes de perguntar, né, o porquê que você se interessou por isso, o que aconteceu em maio de 86? Cara, foi uma revoada, eu calculo aí em torno de 50 objetos voadores não identificados que sobrevoaram 10 estados brasileiros e além de Uruguai e Argentina. Foram captados por radares, vistos por milhares de pessoas vendo os objetos, e a Força Aérea mandou 5 caças para ir atrás desses objetos. E além desses 5 caças, outros 4 caças também se envolveram na perseguição, caças que já estavam em voo em outros horários também, e que foram atrás desses objetos. E isso começou por volta das 17 horas, dia 19 de maio, foi até por volta das 6 horas da manhã do dia 20 de maio. Nossa, então foram muitas horas, né? Muitas horas. Foi do dia 19 ao dia 20. Isso. A noite toda, basicamente, né? E aí bagunçou todo o tráfego aéreo, né? Os pilotos observando, as pessoas em solo observando, os radares saturados, os militares afoitos relatando. As linhas telefônicas ficaram congestionadas, ligando de uma base para outra. E os militares ficaram realmente impressionados com aquilo. E teve muito impacto também, não só na Força Aérea, mas no Exército e na Marinha também, coisa que não é muito comentada. Eles também estiveram envolvidos nessas aparições aí. Buscando, procurando, indo atrás também? Sobrevoou o mar também ali, isso? Sobrevoaram o mar, e um dos objetos que veio do mar passou ali sobre Santos, passou sobre a cidade de São Paulo, chegou perto de Campinas e daí contornou ao norte de São José dos Campos. E aí depois foi descendo e passou sobre a região de Ubatuba. Esse objeto tinha algo em torno de 1.500 metros de comprimento. Nossa! Algo colossal. E muita gente viu, muita gente relatou. Sim, muitas pessoas viram isso. E por que escondem tanto assim? Bom, os governos têm medo de que isso cause pânico na população, né? Então, na ideia deles, para evitar pânico, vou negar essas informações e vou esconder tudo que eu puder. Será que é medo da população mesmo? Medo da população, mas isso é uma atitude burra por parte dos governos. De todos os governos de todo Como o planeta geralmente, pensam né? assim, mas é uma atitude burra. Porque, veja, esse caso aconteceu em 1986. Ninguém tinha celular, ninguém tinha uma máquina fotográfica, câmera lá pronta para registrar isso. Então não foi gravado, não foi registrado. É só o que as pessoas viram e relataram depois, e as gravações em áudio da Força Aérea, né? Mas se isso acontecesse hoje, quantos milhões de vídeos não iriam inundar a internet registrando essas aparições em uma noite? Mas... E aí não teria como negar esses fatos, né? Nessa noite, na noite oficial, tinha pastor levando os fiéis pra rua para rezar ajoelhado na rua, pedindo clemência a Deus por achar que estava correndo o fim do mundo. Então imagina o impacto da população hoje, vendo uma coisa dessas, as pessoas indo pra rua rezar, os pastores indo levar, outras pessoas iam começar a questionar a religião que não falava sobre OVNIs, sobre extraterrestres, ou que negava isso e de repente eles aparecendo assim. O que ia ser dos terraplanistas, por exemplo? A vida inteira acreditando que a Terra é plana, que não existem outros planetas e vida em outros planetas, e de repente os caras passando por cima aí, e eles iam questionar isso, ia ter terraplanistas se enforcando. Então, cara, eu não sei, cara, porque eu acho que um dos maiores medos seria essa questão muito religiosa mesmo. Sim. Porque a questão religiosa, querendo ou não, no governo é muito forte, sim, né? E não apenas isso, né? Se de repente ocorre um sobrevoo desses hoje, os governos iriam ter que admitir que isso acontece há milhares de anos. Iriam ter que admitir que capturaram um OVNI lá em Roswell, que capturaram um OVNI em Varginha. Então eles iriam ter que admitir isso, que isso realmente aconteceu. E aí eles teriam que falar que a tecnologia dessas naves, você pode, com um negocinho pequenininho, gerar energia para uma cidade como São Paulo, por exemplo. O
que vai ser das empresas de energia elétrica? E, cara, ó, você falando isso, eu tava vendo uma palestra esse tempo atrás de um elemento que tem na Lua, o hélio 13, né? Que com uma grama lá, ele gera energia para uma cidade inteira, tal, e que na Terra não tem, porque tem a camada de ozônio e tal, tudo mais. Então, realmente faz todo sentido, se vê algo fora da nossa superfície, da nossa atmosfera, ter esse tipo de material e esse tipo de tecnologia um pouco diferente, né? Tanto que, porque gastam bilhões e bilhões para ir para a Lua, tentando ir para Marte, eu acho que pode ser algo que tenha elementos tecnológicos que a gente não tenha, né? E a gente não sabe, a população dificilmente vai saber, né? Mas e hoje, assim, você acha que eles têm um controle dessas aparições assim também? Porque, por exemplo, tem um controle de tráfego aéreo, né? Para tentar esconder isso, tem algum movimento desse ou... Olha, existem protocolos, né? Existem diretrizes que os militares seguem para não revelar informação. Então, por exemplo, a gente conhece bastante o da Força Aérea, porque é divulgado pela ufologia e tudo. Na Força Aérea, eles têm um formulário lá, a pessoa ligou, relatando o avistamento, eles preenchem o formulário e fazem um registro e dali a alguns anos vai para o Arquivo Nacional e todo mundo pode consultar. Na Marinha, por exemplo, se aparece um OVNI na tela do radar, eles vão tentar registrar aquele OVNI, fotografar, filmar aquele OVNI, vão ter a imagem da tela de radar, vão pegar todo esse material, fazer um relatório bem detalhado, com o nome de todos os envolvidos e tudo, o máximo de informações possíveis, e vão mandar para o Estado-Maior da Marinha. O Estado-Maior da Marinha está cheio de documentos sobre OVNIs, só que eles não admitem. Você faz um pedido para a Marinha, eu quero acesso aos documentos ufológicos na década de 80. Eles falam, nós não temos registros sobre isso. Mas tem. Eu já entrevistei militares da Marinha que falaram, tem, eu estava lá, eu vi, fiz um relatório assim assado. Eu conversei com um fuzileiro naval uma vez que relatou um avistamento, na noite oficial, ele estava no CADEST, lá em Brasília, e toda a unidade dele tinha 126 fuzileiros navais em treinamento, e fora os oficiais que cuidavam de tudo lá. E bem na hora do rancho, um horário como esse, assim, eles lá tomando o rancho deles, começou as aparições por cima, assim, eles olharam, teve militar desmaiando, teve militar assustado, em pânico, vendo aqueles negócios passando baixo em cima da base. Eles tiveram que ser amparados. Então, tratamento com psicólogo para ajudar eles a se acalmar, né? E outros militares naquela noite viram também, na Fragata Liberal, tudo isso foi gerado documentação. Então, eles têm documentos. Só não... É muito parecido com... Né, entrando também na parte religiosa dos manuscritos, né? Tem lá os secretos, que ninguém tem acesso, porque ninguém sabe, né? Mas, cara, você falou de captura de OVNIs, né? Sim. No Brasil teve dois, ou só de Varginha? Teve mais. Teve mais? Teve mais. Um OVNI caiu em Navegantes, a Marinha resgatou um OVNI em Navegantes que caiu. Esse caso é interessante porque os pescadores viram o objeto caindo, caiu na água, ficou flutuando e de repente afundou. Aí emitiram um alerta para a Capitania dos Portos, que havia um naufrágio ali, um avião, provavelmente, e fizeram buscas ali na região. Veio um navio da Marinha, os mergulhadores desceram para ver se tinha alguma coisa e marcaram com uma boia no local ali. E aí prenderam essa boia em alguma coisa no fundo, e aí no dia seguinte, cadê a boia? Cadê os navios? Eles tiraram durante a noite o objeto. Eu já conversei com um militar da Marinha e falou, olha, essa história de navegantes, de resgate de um OVNI, ela circula dentro da Marinha, as pessoas comentam dentro da Marinha e eu ouvi essa história dentro da Marinha e eles falando que foi real. E tinha alguém dentro assim? Não. Essa informação. Ele não chegou. Eles não chegaram a confirmar, o de Varginha também não tem essa informação. Foi resgatado, mas o de Varginha resgataram a nave, mas os seres já haviam fugido, andado pela cidade lá, depois foram capturados. Teve uma outra queda também em Feira de Santana, na Bahia. Um OVNI caiu numa lagoa, o Exército resgatou. Se não me engano, o 12º Batalhão de Infantaria do Exército. Foi lá e resgatou o objeto. Então, tem aí resgata... O Brasil tem uma área 51 da vida, assim? Tem. Que aí tem mais de uma, na verdade. Mais de uma? Mais de uma, podemos dizer assim. Tem um caso interessante que aconteceu em Antonina, litoral do Paraná, que é muito estranho, que pode estar relacionado à queda de OVNI também. Eu conheço muitas pessoas na cidade de Antonina e certa vez eles falaram assim, ó, em Antonina tem, inclusive fica o Pico Paraná, que é a maior montanha da região sul.
E aos pés do Pico Paraná tem uma usina de energia elétrica. Então, o reservatório fica próximo a Curitiba, no alto, e o túnel desce a água por baixo da serra para alimentar a usina que fica lá embaixo. Dá um desnível de 700 metros, né? Então, determinada noite, uns 10 anos atrás, ocorreu um estrondo nessa usina, perto dessa usina, e eles acharam que a usina tinha explodido, né? Porque tem uma vila ali perto. E aí eles acharam que a usina tinha explodido. E saíram de casa para ver, mas não conseguiram ver nada. No dia seguinte, o pessoal da vila, quando ia para a cidade de Antonina, eles passaram no local onde tinha um bloqueio do exército. E o exército, daí eles perguntaram o que tinha acontecido. Alguma coisa ali na floresta, ali para dentro, mas vocês não podem acessar porque é assunto de segurança nacional. E daí eles tinham que desviar e não era para falar para ninguém, né? Mas aí as pessoas vieram contar. Alguma coisa aconteceu ali que chamou a atenção do exército e o exército teve que ir ali rapidinho. Cara, eu queria entender muito por que escondem tanto, sabe? Eu acho que você falou assim, é pelo medo da população, tal, tudo mais. Cara, mas eu acho que não deveria, velho. Eu acho que tem que jogar... Tem o impacto da população, mas tem esse lado econômico, que acho que é o que conta mais, que nem eu falei lá da energia. Vai ter muita empresa quebrando. Lembra a pandemia? Quando já começou a aparecer casos em outros países, além da China e tudo. O que aconteceu com as bolsas? Despencou, né? Muita gente perdeu bilhões ali nesse movimento. Então, eu acredito que o motivo principal é econômico. Pode ser. Só que é uma atitude burra dos governos. Se os caras fizerem uma noite oficial novamente, sobrevoarem vários países, aí não vai ter como negar. E aí, eles vão fazer o quê? Mas é que agora se amparem algumas muletas, né? Por exemplo, se você vê algo brilhando no céu, fala, não, ali é um satélite da Starlink, né? Mas se esse satélite de repente começar a fazer movimento em zigue-zague, assim, disparar em alta velocidade, não tem drone que faça isso. Cara. E tem uns vídeos meio de umas paradas meio assim, né? Mas é que assim, hoje eu não acompanho tanto, né? Mas uma coisa que falam muito... antigamente, quando não tinha câmera, que era uma imagem toda distorcida, tinha lá o vídeo do OVNI. Agora que tá todo mundo no celular, não consegue mais. Tem algum motivo? As pessoas também não ficam olhando pra cima, né? Por exemplo, eu saí do shopping agora, antes de vir pra cá, e aí eu reparei ali onde o pessoal pegava Uber, tinha umas 50 pessoas ali. Dessas 50, tinha umas 40 olhando pra baixo, mexendo no celular. Eles não estavam olhando pra cima. Hoje raramente olha pra cima. Por exemplo, vai cuidar do trânsito. Quem tá andando na rua... vai cuidar para não ser assaltado, para não ser atropelado. Quem que para realmente fica olhando para o céu? É só quem gosta mesmo. Quem está em casa vai ficar mexendo na internet, no celular, vendo TV, arrumando a casa. Não vai ficar parado lá olhando 2 horas para o céu para ver se vê alguma coisa. Cara, faz sentido isso, sabe por quê? Porque muitos dos relatos é de lugares afastados, né? É pessoal de vila menorzinha, tal, alguns interiores ali, que a galera não é tão de celular, tão de internet, né? O pessoal curte mais à noite. E você pode ver que os relatos das pessoas geralmente são mais antigos, em momentos em que eles estavam brincando, por exemplo, na infância, ou estavam namorando ali na calçada ali perto da casa, né? É geralmente assim, os relatos. Você conversa com muita gente que viu assim e tal, tudo mais. Você tem alguns relatos que você acha mais legal, mais impactantes, sempre assim? Sempre aparece. Tem histórias realmente fantásticas, assim. Histórias de pessoas, por exemplo, que têm uma experiência de abdução numa cidade e de repente aparece em outra, a 200 quilômetros de distância. Não sabe como chegou lá, porque durante a abdução a memória acaba sendo apagada. Mas aí, de repente, apareceu 200 quilômetros de distância e não sabe como foi chegar lá. Tem uma mulher lá em Curitiba que na época que tinha orelhão ainda, sabe que a pessoa... Sim, ligava o bate-papo lá. Ela deixou a criança em casa, o marido acho que estava trabalhando, ela deixou a criança em casa, que ia no orelhão ligar para alguém, e quando ela percebeu, ela estava no Rio de Janeiro, poucos minutos depois. Daí ela foi pedir ajuda na polícia, a polícia ligou para a família e falou, ela está aqui no Rio de Janeiro, está desorientada, não sabe como chegou aqui, e ela pouco antes estava em casa com a filha, lá em Curitiba. Cara, e, por exemplo, esses poucos minutos depois, ela tem a percepção que foi poucos minutos depois, ou pra gente é literalmente poucos minutos? Pra ela, não teve esse corte. Pra ela, tipo, piscou e tava em outro lugar. Isso. Mas, por exemplo, assim, pro marido dela, ela tinha acabado de sair de casa e foi pro Rio de Janeiro? Ou não? Ou passou-se horas, dias? É que
Até ela perceber que ela estava no Rio de Janeiro, encontrar uma polícia para pedir ajuda, levou um tempo. Uhum. Então, essa questão do tempo perdido ali ficou um pouco mal explicada, assim, né? Mas, de qualquer forma, foi estranho, né? Sair Não, claro. dali a pouco já está no Rio de Janeiro. Mas eu pergunto isso... que não tinha muitas posses, assim, porque na época a passagem aérea era muito cara. Uhum. Né? E de ônibus ia levar o dia inteiro, Uhum. né? Ou a noite toda. Então, no caso dela, não tinha... Eu pergunto isso porque, imagina assim, por exemplo, a pessoa foi abduzida, certo? Ela não vai, tipo, bate e volta, né? Ela vai, sei lá, se vai pra nave, vai pra outro lugar, vai acontecer alguma coisa ali, pode demorar horas, dias, meses, não sei, né? Mas aqui na Terra, onde a gente tá aqui, esse tempo é diferente? Tipo assim, por exemplo, ela foi abduzida agora, em 5 minutos ela tava de volta, mas realmente, na nave, ela ficou dias. Acontece. Tem um caso de uma pessoa lá no Chile que foi abduzida e ela ficou, se não me engano, 5 horas desaparecida. E quando ela voltou, quando ela foi abduzida, ela estava sem barba. Quando ela voltou, ela estava com a barba crescida. Porque é barba de 15 dias. Né? Uhum. Então, teoricamente, ficou 15 dias na nave. Por quê, cara? Porque, igual você falou assim, a nave ela vai muito rápido. Uhum. Se ela chega próxima à velocidade da luz, assim, coisa parecida, o tempo passa diferente, realmente, né? Aqui, passa diferente aqui, mas lá demora mais pra passar, né? Dá tempo de crescer a barba, por exemplo. Sim. Né, cara, que barato louco. Por que eu falo assim, igual eu tinha comentado com o Fred outra vez, ele falou assim, mano, é melhor não. Eu falei assim, cara, eu tinha vontade de ser abduzido pra saber qual é que é o rolê e tal, passear pelas estrelas, ver os cometas e tal, tudo mais. Eu falei assim, mano, melhor não, que normalmente as experiências não são boas. Mas sabe qual que era a minha preocupação? Preocupar os outros, sabe? Tipo, sair de casa, ficar 15 dias longe. Aí eu falei, não, se fosse bate e volta, seria bacana. O Walton foi abduzido lá no Arizona, nos Estados Unidos. Ele tem uma memória da abdução dele em torno de 10, 15 minutos. Foi o tempo dele abrir o olho, ver que ele estava rodeado de seres, pegar alguma coisa para se defender, os seres saírem da sala onde ele estava e ele sair e ir para o outro lado. E aí ele chegou num outro ambiente lá onde havia seres de aparência humana que colocaram uma coisa no rosto dele e ele perdeu a consciência. Daí ele acordou, já estava na Terra. Só que, quando ele acordou, era 5 dias depois da abdução dele. Nossa. Ele ficou 5 dias desaparecido. Humano parecido com a gente mesmo assim ou não? Só a cabeça um pouquinho maior e o olho um pouquinho maior, mas de resto, aparência humana. Cara, que da hora. Que da hora sim, né? E as pessoas normalmente que você conversou com bastante que foi abduzida, né? Sim. Normalmente elas têm algum trauma, tem alguma coisa, despirocou da cabeça, ficou meio... Tem um caso que eu pesquisei de uma senhora, e eu já conhecia essa senhora antes, porque ela era vizinha de uma madrinha minha, meu padrinho. E aí, eu já tinha visto ela várias vezes, já tinha conversado com ela rapidamente antes, e aí eu soube que ela foi abduzida. Eu conversei com ela e tudo. E a família dela é muito bem de vida. Né? O marido era gerente de banco, eles moravam numa mansão e tudo. Viajavam com muita frequência. Então, uma família de muitas posses. E aí ocorreu a abdução. E aí a vida dela se tornou realmente um inferno, porque a família não acreditava na abdução dela, embora eles estivessem presentes na hora. E aí ela começou a beber, para tentar afogar essas lembranças que vinham. Essas experiências, esses sentimentos, né? E depois, vendo ela momentos depois, assim, anos depois, ela realmente se afundou na bebida. Cara, porque imagina, às vezes a cabeça não aguenta, né? Porque assim, ela não vai lembrar de tudo. Sim. Né? Ela pode lembrar de alguns flashes. Sim. E ficar imaginando o que aconteceu fora desses flashes, que eu acho que deve ser o pior, assim, né? Acontece algum caso, por exemplo, da pessoa ser abduzida e acontecer algo, da pessoa ficar doente por conta da abdução, algo físico, perder algum membro ou coisa parecida? Ou normalmente não? Eu nunca ouvi falar de perda de membros, mas de ter, assim, passar por alguma situação médica depois, isso acontece. É bastante comum. Mulheres que engravidam, por exemplo, e depois a criança some. Isso acontece. Às vezes mudanças hormonais, alguma coisa assim, acontece também. Uma coisa que acontece muito com o abduzido é ele se tornar alérgico a determinadas substâncias ou voltar com um ferimento no corpo, uma cicatriz, por exemplo, um corte.
e não saber de onde que veio aquilo simplesmente apareceu do dia para noite. Então isso é bastante comum. Cara, esse negócio, por exemplo, você falou de a mulher engravidar e sumir a criança. Existe alguma teoria ou alguma possibilidade de ser dos seres, dos extraterrestres? Sim. Existe um programa de hibridização. Aqueles alienígenas chamados Greys e tudo, eles estão conduzindo um programa de miscigenação de espécies, entre a espécie deles e a nossa. Então, praticamente todos aqueles que têm esse tipo de experiência com Greys passam por algum tipo de situação assim. Eles escolhem material genético de homens e mulheres e depois, no caso das mulheres, eles inserem um óvulo fertilizado. E aí aquilo vai se desenvolvendo, quando chega o 3º mês de gravidez, eles retiram. E aí, às vezes, a mulher não percebe que estava grávida, mas em alguns casos, ela percebe que está grávida, faz exames, o exame confirma, faz ultrassom, confirma a gravidez, começa a fazer ecografia, confirma. Chegou no 3º mês, a criança simplesmente some. E aí, anos depois, 7, 8, 9 anos depois, ela sofre uma abdução e nessa abdução eles apresentam uma criança híbrida, metade humana, metade alienígena. Mas aí a mulher volta com a criança, não? Não. Só apresenta, fala assim, só pra você conhecer. E é curioso, porque daí elas são levadas para elas darem amor àquela criança. E em alguns casos também, algumas crianças são abduzidas para brincar com essas crianças híbridas. Ensinar brincadeiras humanas. Será que eles estão tentando se humanizar um pouco? Provavelmente, porque esses Greys, eles não têm os sentimentos que a gente tem. As nossas emoções, isso é um grande enigma para eles. Então, eles tentam, de alguma forma, entender as emoções e colocar essas emoções nesses híbridos. Greys? Os Greys. Aquele cinza, sabe o zoiudinho? O que a gente vê os desenhos mais? Agora, o Greys é um tipo de alienígena. Existem vários. Existem vários tipos. Mas o Grey, ele é o mais comum, assim. É o que a gente tira foto lá em São Tomé, ali, né? Você já foi pra São Tomé? Não, pra São Tomé. Não. Cara, vai. Porque, assim, né, é uma cidade muito mística. Claro que tem todo o seu misticismo ali, mas tem a galera que fala que já viu uns OVNIs ali e tal. É uma energia diferente, né? Mas quando tiver oportunidade, vai ali em Minas Gerais. E é muito gostoso pra passear também. Fazendo propaganda de São Tomé. Cara, esse negócio, por exemplo, se a gente... Eu não sei se vai estar escrito na Bíblia isso exatamente, mas tem muitos relatos que falam sobre os Nifilins, que é filho de anjo com ser humano. Sim. Será que tem alguma ligação aí? Eu acredito que seja produto de miscigenação também. Por quê? Porque fala também que o anjo ele não tem um sentimento humano, né? Igual tem o filme lá, como que é o nome daquele filme, Adriano? Caramba, acho que é Nicolas Cage, né? Cara, do anjo, que ele cai do céu lá, mano, e depois morre. A mina morre. Cidade dos Anjos? Eu não lembro o nome do filme, cara. Que ele é anjo e ele não sente, né? Por exemplo, ele entra no mar, ele não sente e tal. Ele se apaixona por uma mulher, mas sem saber que se apaixonou. Aí ele tem que cair pra virar humano. Aí ele cai, vira humano, se estrepa todinho. Aí começa a sentir todos os sentimentos. Dor, né? Felicidade, tristeza. Tanto que no dia que ele cai, eu acho que no dia seguinte a menina vai comprar um bagulho pra fazer um café da manhã e ela morre. E ele sente essa dor que não sentia antes. Então, tipo assim, os anjos teoricamente não tinham sentimento. Aí, né, tem os relatos que eles vinham pra Terra, né, engravidavam mulheres e tinha os híbridos, que eram os Nifilins, né? Então, né, será que tem uma ligação do anjo com o extraterrestre, assim? Talvez histórias de anjos tenham surgido em casos ufológicos ocorridos no passado, né? Existe essa teoria. Porque, né, principalmente não tinha o conhecimento nesses aspectos, então qualquer coisa que era diferente relata de uma forma, né? É um anjo, é um ser enviado por Deus. E às vezes pode não ser, né? Sim. Pode não ser. Cara, mas eles não vêm pra Terra, por exemplo, o híbrido não vem. A criança que vai brincar com eles. Geralmente eles levam, mas às vezes as crianças, elas acompanham nas abduções. Estão ali presentes, né? Nas abduções e tudo. As crianças híbridas. E existem algumas delas que chegam à fase adulta e que são, de alguma forma, inseridas na sociedade. Existem vários casos de relatos de seres alienígenas vivendo na Terra. Então, se chegou a esse ponto,
de ele poder se disfarçar de um ser humano. Então, esse programa ele está bem adiantado. Agora, qual é a função desse programa, o objetivo, por que ele ocorre? Essa é uma grande questão, ainda que não foi respondida. Não tem nenhuma teoria, assim, nada. Bom, tem as teorias clássicas, né? De estarem criando uma raça para habitar um outro planeta, ou para habitar nosso planeta no lugar da gente. Então, existem várias possibilidades. Cara, na moral, Grey? O Grey, mano, na moral, procura outro planeta que a Terra já não tá dando não, porque a gente tá acabando com ela. Sim. Já, né? A gente não vai durar muito aqui, então acho que tem outros planetas mais promissores. Porque, cara, aqui o ser humano já acabou. Né? Pra mim tinha que ficar com os dinossauros lá, que tava tudo melhorzinho. Veio pro ser humano, velho, só dá cagada. Você tem muito tempo na ufologia, né? Você tá desde quando na ufologia? Na verdade, é pouco tempo, né? Só desde 1995 eu fico acompanhando. Pouco tempo. Vai fazer assim, ano que vem, isso faz 30 já, pô. Tá na crise dos 30, não? Não, ainda não. E o que te fez levar? Para falar assim, eu quero estudar isso, você vive disso? Olha só. Eu acho que desde a infância, né? Tem esse gosto pelas coisas estranhas, porque morava em Curitiba, mas a minha família toda é do interior, do Paraná. Eles moravam numa cidade chamada Pinhão, mas moravam na zona rural do município, nem na cidade, era na zona rural mesmo, não tinha energia elétrica, pra você ter uma ideia. A energia elétrica lá onde eles moravam só chegou agora em 2005. Nossa! Então, imagine, os meus avós, na região onde eles moravam, é muito rica de lendas e histórias, e falava muito das visagens, assombrações, mãe do ouro, histórias antigas de coisas estranhas, e aí eu era pequeno, eu ouvia aquelas histórias e aquilo me fascinava, né? Deixava muito curioso. E como não tinha energia elétrica, não tinha luz, o céu era maravilhoso, né? Aí minha avó ia comigo lá fora para mostrar o céu, então era fascinante. E aí eu vinha para acabar a férias de verão, e eu vinha pra cidade e ficava assistindo aqueles filmes Star Trek, Guerra nas Estrelas, qualquer filme com temática espacial, eu ficava vidrado na TV vendo aquilo. E aí, numa das férias de verão, eu estava lá, e como eu tinha muito medo das histórias que eles contavam, de ver alguma coisa, quando anoitecia, eu não olhava mais nem para a janela para não ver nada. Eu ficava ali dentro de casa e já fazia tudo que tinha que fazer lá fora para não ter perigo de ter que sair. E como tinha na fazenda, o banheiro era aquela casinha que ficava lá fora, 20 metros afastado, então já ia no banheiro, né, para não ter perigo. Só que algo aconteceu que numa determinada noite, de repente, assim, senti muita vontade de ir no banheiro. Eu acho que até isso pode ter sido uma indução, né? Porque não encontro outra explicação. Foi do nada, assim, eu tinha que ir, e eu já tinha ido antes, pouco antes, e tive que ir, né? Falei pra minha avó e ela falou assim, então tá, você vai ali na frente e eu fico aqui na varanda cuidando, né? E só assim que eu tive coragem de ir. Aí eu fui, quando eu me virei pra voltar pra casa, eu olhei pra cima e tinha uma esfera em cima do telhado da cozinha, né? Mas sabe aqueles globos de discoteca? Fica girando, exatamente aquilo, bem aquilo, espelhadinho assim, sabe? E brilhando? Brilhando, iluminando o telhado, mas era uma luz forte, mas ela não incomodava a vista, sabe? E aí fiquei olhando aquilo e eu queria correr, me senti paralisado, não conseguia correr, queria gritar, não conseguia gritar, só conseguia mexer o olho, e vi aquilo indo embora em direção ao céu, e eu fiquei realmente bem assustado com aquilo. Eu cheguei, quando aquilo foi embora, eu consegui me soltar e fui correndo para casa e contei para minha avó, né? Daí ela, bem calma, e falou assim, olha, isso aí é mãe do ouro, aqui todo mundo já viu, então fica bem tranquilo, não vai acontecer nada. E aí que eu fui entender que era um dos fenômenos que eles falavam lá. Daí voltei para Curitiba e falei para os meus amigos na escola, né? E eles falaram, não, você viu uma nave, você viu um OVNI, você viu um disco voador. E aí eu não sabia o que era até então. E aí um dia voltando da escola para casa, eu passei em frente a uma banca e na vitrine da banca tava lá, revista UFO, extraterrestres, discos voadores, alienígenas. Nossa, foi isso que eu vi então. E pronto, eu comecei a me interessar cada vez mais por isso.
E levou alguns meses até ter coragem de comprar a revista. Daí levou mais alguns meses até ter coragem de ler a revista. E aí eu não conseguia dormir se a revista estivesse em cima da escrivaninha, do lado da cama. Eu tinha que guardar na gaveta para poder dormir mais tranquilo. Com medo? Com medo de alguma coisa que fosse acontecer. E aí, alguns anos depois, teve um evento de ufologia. Fui no evento de ufologia e falei, não, isso não vou deixar mais esse caminho não, porque é muito legal. E aí tô aí nisso até hoje. Aí começou a ser investigativo mesmo. Uhum. Investigativo mesmo eu comecei em 97. 2 anos depois. Porque 95, 96 era aquele interesse, assim... De conhecer, né? Intenso. Mas daí em 97 eu falei, não, eu vou montar um grupo, eu vou investigar, vou ir atrás dos casos, vou fazer um formulário aqui de registro. Eu comecei. E, cara, curioso agora, como que é, cara? Você, tipo, por exemplo... Porque em 97 não tinha Google, né? Então era na raça mesmo. Como você fala, puta, teve um evento assim, eu vou atrás? Olha que interessante. Eu fundei o grupo foi dia 18 de maio de 97. E no dia 16 teve aquele caso que eu fiquei sabendo da abdução daquela senhora. Só que, como ela era vizinha da minha madrinha, o que aconteceu? Ela foi abduzida em abril, um mês antes. Só que em maio, no dia 16, na outra casa também vizinha da minha madrinha, amigos da minha madrinha, uma sonda desceu e deixou o gramado queimado. E daí ele foi em direção à casa da mulher que tinha sido abduzida. E daí eu falei pra todo mundo que tinha montado um grupo de ufologia. E daí ela falou, tem um negócio desse que aconteceu lá perto de casa. E aí eu fui atrás pra investigar. Eu vi a marca lá, tudo, tinha 1,60 m de comprimento. E tinha indícios de radiação micro-ondas na marca. Coletei amostras, fiz todo um trabalho de perícia lá e foi bem legal. Depois fui entrevistar a mulher lá, né? E daí depois, outros casos, eu ficava sabendo, perguntando para um, para outro, ou ouvindo as notícias, ou reportagens de jornal, porque eu olhava o jornal todo dia em busca de informação. Era atrás de jornal. Aí, por exemplo, você via uma informação um pouco de... Porque ele não falava assim, OVNI foi avistado, né? Era uma informação um pouco diferente, você fala, puta, vou lá ver. Já assistiu Supernatural? É tipo isso, era tipo isso. Puta, tá tendo um evento, raios que era diferente dessa região, vou lá atrás. Cara, que da hora, mano. Sempre assim, você tem que ir buscando... Né? Na época, né, você tinha que buscar nas revistas, jornais e livros e no que as pessoas relatavam. Hoje tá mais fácil ser ufologista? Por ou tá mais difícil? Por outro, não. Tá mais fácil de você encontrar informação. Encontrar relatos, encontrar testemunhas. Tá bem mais fácil. Agora, tem muita gente que não quer relatar informação para não ser ridicularizada na rede social. Eles veem algo estranho e guardam para eles. Porque, se falar, tu vai começar, eles quer se aparecer. Fazem uma postagem no Facebook ou joga no WhatsApp, aí já vem um monte de gente falando, isso aí é drone, não, isso aí é CGI, isso é uma fraude. O que mais fala agora é isso, né? Drone. É drone. E eu sempre ficava pensando nisso, mas beleza, e antes dos drones? Né? Mas agora é o satélite, mas e antes do satélite? Né? Viu igual, você vê um negócio brilhando, é a estação espacial. Tá, mas e quando são vários? Sim. Teve um tempo agora, acho que foi na Rússia que teve vários também, não foi? Acho que foi na Rússia. Teve algum país que teve... Foram vários, sei lá. Eu vi um vídeo agora, acho que foi no Rio de Janeiro. Acho que foi no Rio de Janeiro? Foi no Rio de Janeiro, eu acho. Que a menina tava filmando, aí tinha três focos de luz, né? Aí eles começaram a se afastar, aí um iluminava mais, aí tipo... vinha e voltava. Aí um fulano é drone, sabe? E aí ai meu Deus do céu. Aí do nada, puf, sumiu. Sim. Aí ela assim, foi drone que apagou e que não sei o quê. Fala, cara, eu não sei, né, mano? Você chegou a ver, não? Não, esse eu vi em Reels de Instagram, assim, passando assim. Eu vi e falei, caralho, que bom. Eu queria ver, mas às vezes a gente pode até ver e não acreditar também, né? Fala assim, é drone e tal, tudo mais. Uma vez eu fiquei falando, mas tem uma luzinha meio estranha ali. Vem dormir. Sai dessas brisas aí. Então, o que dificulta mais hoje a ufologia é isso, a parte investigativa mesmo, de entrevista. De se expor, né? O medo de ser ridicularizado. Muita gente que tem medo. Então, acho que essa seria a maior dificuldade. A segunda maior dificuldade é a facilidade que você tem para criar alguma coisa, né?
ou se confundir, porque agora tem muito mais elementos que confundem, mas também é muito fácil você criar algo em CGI. Então, se você não tiver o faro investigativo, você acaba colocando um CGI como algo real. Uhum. Então, por isso que a investigação é importante. E tem muita gente que inventa? Tipo, sabe que você é no negócio, puta, vou lá e começo a inventar uma historinha da carochinha? Tem muita coisa. Tem muito relato, assim, e às vezes eles acham que a gente é meio tolo, né? De falar, eu fotografei isso aqui, aí você vai ver, é um pássaro, né? Um passarinho voando em alta velocidade. Era câmera suja mesmo, câmera né? suja, alguma coisa assim. E às vezes eles não gostam quando a gente denuncia, quando a gente mostra que tem uma explicação natural. Então, por isso que às vezes as pessoas mandam imagens para mim, elas podem analisar isso. Aí eu falo, infelizmente eu não faço esse tipo de análise, mas eu indico tal pessoa que faz análise de vídeo. E eu mesmo não gosto muito de fazer análise de vídeo e foto para as pessoas, não. As pessoas pedem para fazer análise? Sim, elas mandam fotos, mandam vídeos, né? Mas eu não gosto de fazer, não, porque aí você mostra que não é algo real, a pessoa... Fica chateada, fica brava. Fica brava. E mas eu vi, eu sei o que eu vi. Então, guarde tudo. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. É muito difícil fazer essa análise? Não é difícil, mas é que tem vários detalhezinhos que a gente observa, questão de luz, sombra, posicionamento do objeto, deslocamento, pixelização. Então, são vários critérios que a gente vai usando e que denuncia quando algo é CGI ou não, né? Por exemplo, foto manipulada, quando se bate uma foto que tem uma condição de iluminação padrão, digamos assim, fica aqueles pontinhos, né? O ruído na fotografia, né? E aí tem pessoas que pegam um disco voador que acha na internet e põe na foto lá pequenininha lá no fundo e acha que a gente não vai descobrir. Mas aí a gente compara o pixel de um ponto com o outro e você vê que tem diferença. Então, esse tipo de montagem grosseira não passa pela gente, não. Bate o olho já fala assim, algo estranho já tem aqui, né? Às vezes reflexo, a gente vê assim 3 luzes fortes aqui embaixo e aí 3 objetos luminosos em cima. Aí você faz as linhas, você vê que é um mero reflexo na lente. Aí você mostra pra pessoa, não, eu fotografei OVNI. Isso tá na lente, mas eu tava vendo a olho nu ali, né? É história. Acontece. Cara, você tinha falado uma coisa que eu fiquei surpreso, cara. O Brasil, ele é muito avançado na ufologia, né? De verdade, porque assim, o que eu escuto muito é o pessoal falando do norte-americano, Área 51. Na verdade, o que eu mais ouvi falar aqui do Brasil foi o de Varginha, que é o mais emblemático, assim, né? Porque também tem toda a cidade, já gira em torno disso e tal, tudo mais. Mas o Brasil, ele é muito forte. Tecnologicamente também? É que assim, nos Estados Unidos, cada estado dos Estados Unidos tem vários ufólogos atuando, pesquisando, entrevistando testemunhas, coletando informações. Então, os Estados Unidos é o país com o maior número de casos. Só por causa disso. Porque tem mais gente investigando. Agora, no Brasil, você tem ufólogos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro. Tem na Bahia. E acho que tem no Ceará também. Tem no Pará. E acho que em Pernambuco. Os outros estados não tem. Então, Minas Gerais tem também. Mas Espírito Santo, por exemplo, não conheço nenhum ufólogo atuante no Espírito Santo. Acre, Rondônia, Amazonas, Amapá, não tem ufólogo. E é uma área gigantesca e que ocorre muita coisa. Então, os casos lá a gente não fica sabendo. Entendeu? E no Brasil, o caso com o maior número de testemunhas da história da ufologia mundial é aquele caso de 19 de maio de 86. Nenhum outro caso supera esse caso da noite oficial em termos de testemunha. E também em área de abrangência, porque foram 10 estados brasileiros sobrevoados, de Salvador para baixo, todos os estados envolvidos. E aí Uruguai e parte da Argentina também foram sobrevoados naquela noite. E eu acredito que Chile e Paraguai também tenham sido sobrevoados. Né? Eu ainda não tenho essas informações, mas eu tenho uma desconfiança muito forte que foram também naquela noite. Então, é uma área gigantesca.
Então, nenhum caso teve uma abrangência tão grande quanto esse caso da noite oficial. Mas você acredita que esses países também foram pela proximidade? Sim, ou por relatos? Da Argentina eu tenho relatos de pessoas que relataram ver OVNIs naquele mesmo dia, naquela mesma noite, no mesmo horário que estava acontecendo no Brasil. Eles relataram na Argentina e relataram que a rota deles estava vindo para o Brasil. E o do Uruguai, eram 2 OVNIs que saíram numa velocidade absurda, saindo do Uruguai e entrando na Argentina. E eu tenho informações que eu ainda não consegui confirmar, vindas do Chile, de que os radares chilenos captaram esses objetos vindo da Argentina e entrando no território chileno. E aí eles entraram em contato com os militares da Argentina perguntando: o que é esse negócio que está vindo aí, invadindo nosso espaço aéreo? E aí eles falaram: não sabemos, isso veio lá do Uruguai. Eu tenho essa informação, mas eu não tenho relato dos militares chilenos para confirmar isso. Você tem a informação, só que ainda não tem a comprovação no papel física, ali, física, né? Isso. Eu espero que essa comprovação venha mais cedo ou mais tarde, eu acho que vai vir. Uma hora vem, né? Mas por que? Será que é documento que está em sigilo documento ainda? da Força Aérea chilena, eles ainda não liberaram. Mas eu vi várias pessoas relatando isso. Cara, você acha que tem muito documento que ainda é sigiloso ali? Tem muita coisa. Por exemplo, a Marinha do Brasil, ela faz exercício com marinhas de todo mundo. E geralmente quando tem esses exercícios, esses treinamentos, eles registram objetos não identificados. E numa dessas ocasiões, eles registraram um objeto imenso, em formato de tábua de cortar carne, sabe aquelas tábuas de madeira? Achatada assim, eles pegaram no radar e avistaram e filmaram aquele objeto. E fizeram relatório e tudo, está registrado. A Marinha registrou esse objeto. E tá como não identificado e sem menor informação. Não foi liberada a informação. Não foi liberada a informação. Quem me falou isso foi uma pessoa que estava presente. Caramba. Um dos militares. Será que no Brasil tem muita coisa escondida assim? Tem. Tem muita ligação do governo brasileiro com eventos extraterrestres? Tem o próprio resgate, né, das naves e tudo, dos tripulantes. O governo brasileiro capturou tripulantes, seres, entidades biológicas não identificadas, digamos assim, lá em Feira de Santana, capturou em Varginha, capturou em Curitiba, não em Curitiba, mas nos arredores de Curitiba, e pode ter capturado mais em outros lugares que a gente não ficou sabendo. Aí pega para tentar estudar. Será? Na maioria dos casos é enviado para fora. Esses que foram capturados lá na região de Curitiba embarcaram num avião, num caminhão, foram levados para Londrina, e em Londrina embarcaram no avião da Força Aérea dos Estados Unidos. Nessa parte de estudo, os Estados Unidos é mais forte. Sim. Pela tecnologia eles também, né? Eles impõem à vontade, né? Eles dizem, nós sabemos mais sobre isso, nós temos um departamento para isso. Então é melhor vocês entregar isso e... E outra, né? Esse país também é meu, daqui, o que cai aqui é meu, né? É mais ou menos isso. Cara, eu vi num podcast também, eles estavam entrevistando 2 índios, né? 2 dos povos originários, tal, tudo mais, e eles falando sobre extraterrestre e tal. Aí eles pegaram uma revista e falaram assim, vocês já viram isso daqui e tal? Aí deu um nome. Isso é alguma coisa formiga. Aí começou a explicar o que era. E aí colocou uma foto de um outro extraterrestre. Isso daqui... Aí falavam os nomes que eles tinham lá e toda a história que tinha envolto ali, né? E eram tribos que... Não eram tribos bem afastadas. Tinha pouca relação com fora da tribo, vamos dizer assim. Então não tinha essa informação. Sim. Aí na hora que viu assim, mas daí é tribo formiga? Povo formiga. Povo formiga? Que eles falam assim, se fizer não sei o que lá, eles vêm e buscam a alma, tal, tudo mais. Então, possivelmente, eles estão entre nós, assim? Sim, eu acredito nisso e já vi muitas histórias de pessoas que viram seres que seriam, digamos assim, entrantes, né? Um termo que a gente usa. Seres disfarçados habitando entre a gente. Disfarçado mesmo? Disfarçados. Teve uma época atrás que eu tava vendo uns vídeos que falavam dos reptilianos. Que você olha no olho, tem um negócio meio assim e tal. O reptiliano também ele seria um extraterrestre? Ou na ufologia não tem isso? Seria um ser extraterrestre. Agora, curioso, eu tive uma experiência nesse aspecto de reptiliano. Porque eu faço parte de um centro de Umbanda. E aí uma das entidades da casa falou que havia uma entidade, uma pessoa,
que era de fora do planeta, que iria ficar na assistência. E deu algumas semanas, realmente apareceu uma pessoa. E não foi uma nem duas, acho que a grande maioria dos médios do centro viram, em determinado momento, a pupila dele fechar lateralmente, como de um réptil mesmo. Eu vi isso também, inclusive. E foi bem intrigante. A pessoa era realmente estranha. Mas, assim, na sua percepção de energia da pessoa, pro mal ou pro bem? Era estranho. Era estranho? Não? Era estranho. Não dá pra dizer se era pro mal ou pro bem. As entidades falaram que não era uma entidade negativa, mas a pessoa era esquisita. Muito esquisita. Agora, misturando tudo, né? Cara, eu acho que foi Chico Xavier que falava, ou alguém próximo, enfim, que em Júpiter ali tem meio que naves que faz a proteção do sistema solar. Tem essa parada também? Né? Eu nunca encontrei nada que comprovasse algo assim, que confirmasse e desse um respaldo nisso. Ainda, né? Quem sabe tenha. Mas eu mesmo não tive uma confirmação disso. Então, geralmente eu não jogo um relato fora. Eu deixo a informação engavetada ali. Às vezes acontece de vir uma confirmação para ela. Uma hora pode ser que, né? Vai que. Né? Cara, é uns negócios bem, bem bacana. Mas, você tem algum outro caso que você fala que é legal, emblemático para você? Existem vários, né? Na ufologia brasileira tem muitos casos, né? E aí é engraçado porque geralmente tem casos mais antigos que você vê que a pessoa ela não está mentindo, ela teve uma experiência real, genuína, e que às vezes não foi nada legal para ela, numa época que não havia como se fraudar uma experiência dessa, né? Falar que é drone, né? Não tinha como. Por exemplo, lá em Minas Gerais tem uma região chamada Vargem Grande. E ali havia um senhor, um comerciante, morava ali na zona rural, tinha a venda dele. Ele fechava de noite a venda e ia para casa, né? A casa dele ficava a uns 500 metros de distância. E aí ele fechou aquilo e quando ele saiu assim, ele viu que alguma coisa iluminou ele. Olhou para cima e ele viu algo redondo e abriu uma portinhola. E daí dessa portinhola pulou um serzinho pequeno que deu um tapa no ombro dele, assim, né? E já rapidamente tentou engatar ele com... do objeto tinha descido vários cabos, tipo um anzol, assim, né? Pescando, né? Tentaram pescar ele. E aí tentaram engatar nele e aí ele tentou reagir e esse pequeno, ele era muito ágil. Então ele já conseguiu prender o pé desse senhor e esse senhor virou de ponta cabeça e foi sendo levado. Né? E o ser ali amarrando ele mais, e aí eles começaram a brigar. Ele começou a brigar com o alienígena. E daí quando chegou na portinhola, ele colocou um pé na parte metálica do objeto para fazer pressão para não ser levado para dentro. E aí nisso, esse tripulante ficou brigando com ele, os dois de ponta cabeça lá, e brigando, se estapeando. E aí chegou um momento em que, acho que rasgou a roupa dele e ele caiu no chão, 6 metros de altura, em cima de uma planta cheia de espinhos ali. Então ele ficou bem escoriado ali, fora os hematomas da briga, né? E como ele estava gritando muito, as pessoas que moram ali na região abriram a janela e viram a briga acontecendo, o objeto, ele não via a forma do objeto, mas as pessoas que estavam em volta viam que o objeto tinha uma forma de sino. E ele brigando com o alienígena e tudo, e depois quando ele caiu, daí a nave foi embora. E aí atenderam ele, levaram ele pro médico e tudo. Então você vê que como é que o cara vai estar mentindo numa história dessa? Ele tem um ferimento para provar, ele tem os hematomas e tudo, né? E aí, anos depois, ele foi entrevistado pelo repórter Domingos Meirelles para contar a experiência dele. E aí ele entrevistou, bem sério, esse senhor. E daí, depois que terminou a entrevista, que já não estava mais gravando, esse repórter perguntou, em tom de brincadeira, para o Hermelino, né? Quantos copos de pinga o senhor tomou naquela noite, né? O Hermelino, o senhor lá, ele pegou um facão debaixo do balcão, assim, e saiu correndo atrás do repórter. Você me respeite, porque eu sou um homem direito, eu não sou de mentir. E saiu correndo atrás do repórter, porque queria pegar ele, porque achava que ele estava mentindo. Mas também é repórter de bosta também, né, mano? Pois é. Mas aí você vê a índole da pessoa. Ser sincera narrando a experiência que ela viveu.
Sim, sim. Caramba, mano. Você contou o relato que era bom, mas eu fiquei com raiva do repórter, mano. E aí, que nem você tinha perguntado, assim, falado, né, da questão do Brasil na ufologia. Na ufologia brasileira, tem casos assim, que não tem em outros lugares do mundo. Não conheço nenhum caso semelhante assim que tenha ocorrido em outras partes. Mas aqui no Brasil ocorreu esse caso e ocorreram mais 3 casos semelhantes, tentando pegar a pessoa por ganchos, assim. Né? E as pessoas ficaram machucadas, uma delas teve sequelas e tudo. Então, por exemplo, são métodos diferentes, eu acho. Por exemplo, talvez seres diferentes. Cada ser diferente tem um método diferente. Com tecnologias diferentes, talvez. Uhum. E no norte e nordeste, os casos são bastante agressivos também. Tem pessoas que morreram tendo contatos ufológicos lá. Então, você não vê isso em outras partes do mundo. É só norte e nordeste. O Brasil é o país com mais relato de... Nesse caso, de sim, contatos? De contato hostil, sim. Hostil? É. Né? Mas, assim, qual que é o lugar que mais tem contato com abdução, por exemplo? É o Brasil? No mundo inteiro, não tem um local que seja mais, assim. No mundo inteiro tem casos assim. No mundo inteiro. E também, você encontra casos de abdução no centro de São Paulo, se for o caso. Nas áreas mais densamente povoadas. E encontra nas zonas rurais também. Então, não tem local onde eles não possam fazer abdução. Porque, sabe por quê, cara? Agora eu vou falar o porquê que eu acreditava que no Brasil era menos. Porque uma coisa que sempre me intrigou, velho. Eu vou assistir um filme lá, normalmente filme dos Estados Unidos lá, que fala sobre extraterrestre, os Armagedon da vida, tal, tudo mais. E às vezes é com muita riqueza de detalhe. Mano, será que eles sabem de alguma coisa que a gente não saiba da vida alienígena, tal, tudo mais? Por exemplo, Homens de Preto. Tem umas paradas meio... E você fala assim, cara... eles se baseiam será que é só criatividade? Eles usam as informações reais para dar base, né, no que eles mostram. Porque é meio fundamentado, assim, se você pega e assiste o filme prestando muita atenção, não tem ponta solta, né? Você pega, tem uma linha bem sólida, né? E com qualidade. Então eu falo, mas será que ele sabe de alguma coisa, tal? Por isso que eu imaginava que tinha muito mais pra lá do que pra cá, né? Aqui perto em Itaquera tem um caso famoso de abdução de 2 moças dias depois da noite oficial, de 19 de maio de 86. O caso delas foi em 14 de junho. E elas voltavam para casa depois de uma festa e iam para casa de uma delas e no final da rua havia um campo de futebol. Nesse campo de futebol havia uma nave. E ao invés de entrar para dentro de casa, alguma coisa fez com que elas fossem até o campo de futebol e foram levadas. Depois devolveram, né? Mas elas foram abduzidas ali. Aí já não é hostil, né? Não seria hostil, porque uma das meninas, que tinha 16 anos, que foi abduzida, ela gostou muito da aparência dos alienígenas. E ela corria atrás para abraçar os alienígenas e eles não entendiam o que estava acontecendo. É um relato bem interessante. E no caso, elas tiveram várias experiências ao longo da vida, mas essa foi uma das mais conhecidas. Outra coisa que eu queria perguntar. Normalmente, a pessoa que já foi, ela é outras vezes? Ela é recorrente? Sim. Geralmente, aquelas crianças que eu falei que são levadas para ensinar as outras crianças a brincar, ao longo da vida, ela vai passar por várias experiências de abdução. Quando, ali por volta dos 7 anos de idade, ela é abduzida. Ali ela recebe uma cicatriz, geralmente na área entre a perna e o tornozelo. Geralmente é ali que aparece a cicatriz, uma cicatriz em forma de concha. E também ela recebe implantes ali. E depois ela, de tempos em tempos, é abduzida de novo para acompanhamento médico. E quando chega numa idade de maturidade, digamos assim, reprodutiva, aí começa essas experiências de miscigenação de espécies. Coleta de material genético, inseminação, gestação e tudo. Então tem todo um caso de estudo. Igual você falou, é chipado ali também, tem implante. Sim. O implante é para monitorar. Tipo, por exemplo, a galera vai fazer um estudo de um leão, vai lá, coloca o chip no leão para monitorar. Exatamente. Então os bonitão humano que pensa que é o topo da cadeia alimentar, de fato não é, né? Tá sendo estudado. Existem casos em que esses implantes foram removidos, foram localizados e removidos. E chegou a ser estudado, encontraram alguma coisa? Nos Estados Unidos fizeram exames em alguns implantes e constataram que existe sistema de transmissão e recepção de ondas de rádio. Cara, mas sabe o que eu fico imaginando? O desespero que deve ser para esses pesquisadores, porque eles vão pegar, por exemplo, esse implante. Ele é uma tecnologia que a gente não conhece. Sim. E aí é curioso que, geralmente, esse implante, ele também, além de ter elementos
minerais, ele também tem material da própria pessoa. Então, por exemplo, ele pega material biológico do abduzido e constrói uma coisa híbrida, meio mineral, meio orgânica, que transmite ondas de rádio, ligada ao sistema nervoso da pessoa. Então, o médico que fez essa extração, o abduzido tinha um implante no dedo do pé, ele colocou anestesia no local e tentou tirar o implante. E a pessoa sentiu muita dor ali, porque estava ligado ao sistema nervoso. Aí o médico fez indução hipnótica, para ela não sentir, mas ela continuou sentindo e deram anestesia geral, para poder fazer a extração do implante, senão não ia conseguir. Cara... E onda de rádio, o que conseguiu identificar? Onda de rádio. Cara, tem bastante coisa que vai fazendo muito sentido, porque tem até a teoria do som lá, das ondas né? Que foi captado e tal, e era onda de rádio, né? Que é a comunicação, tanto que mandaram o disco lá, em ouro, enfim. E é tudo muito ligado à onda de rádio, né? E, cara... Agora, vamos lá. A pessoa, quando ela... Você falou da... Não é telepatia, cara? Indução. Não, é o hipnose. Isso. Né? Hipnotizou para poder retirar o implante. Através da hipnose, tipo meio que uma regressão, as pessoas conseguem... Vocês usam isso também? Conseguem lembrar do que aconteceu, por exemplo, na abdução? Para recuperar a informação da abdução. Nem sempre eles permitem que isso seja lembrado. Eles, os extraterrestres. Isso, os aliens. Mas sempre que ocorre essa permissão, o abduzido lembra. É aliens ou extraterrestre? Eu gosto de usar o termo alienígena, porque alienígena engloba uma série de possibilidades. Se eu digo que algo é extraterrestre, já estou limitando. Isso vem de fora da Terra, vem de outro planeta. Mas se eu uso alienígena é tudo que não é daqui. Entendeu? Então pode ser um ser realmente extraterrestre, mas pode ser interdimensional, de outro universo, pode ser um ser espiritual. Então tem várias possibilidades que o alienígena engloba. E na ufologia, tem alguma teoria de como eles chegam até aqui? Não, só especulação. Só especulação? Só especulações. Aí tem buraco de minhoca, tem sistemas de propulsão acima da velocidade da luz, portais. Então tem várias possibilidades, mas a gente não tem prova de nada, né? Porque a gente não tem acesso à nave. Né? A gente não pode ir na nave estudar e a gente não teria conhecimento para entender ainda, né? Não tem uma ciência avançada para entender isso. Mesma coisa que você pegar um celular desse e entregar para um índio lá em 1500 e dizer, ó, aprenda. Né? Eles não vão entender como funciona, o que é aquilo, vão interpretar de uma forma errada e não vão saber reproduzir. Eu acredito que a nossa ciência também seria mais ou menos isso. Não teria a capacidade de entender e reproduzir esses sistemas ainda, né? Só no futuro. E você acha que chega nisso? Do jeito que a humanidade está, é meio difícil. Eu também acho que, assim, sendo bem incrédulo, eu acho que meio difícil também, cara. Porque é pouco tempo. E querendo ou não, a humanidade tem pouco tempo. Terá pouco tempo, tem pouco futuro. E ainda mais a gente acelerando da forma que tá. Como está, eu não tenho muita esperança na humanidade, não. Não, vixe, já. Mas a do buraco de minhoca eu acho interessante, né, cara? Porque até o Einstein, né, a teoria do Einstein, ele comprova que tem a distorção no espaço-tempo, no tecido lá e tal, né? Dependendo, enfim. Aí o buraco de minhoca eu acho que faz sentido, né, mano? Que meio que junta aqui assim, fica próximo um do outro. Você tem uma tecnologia que você consegue, né, tal. Porque se a gente pega a ciência em si, e a ciência em si, a física em si, a ciência ufológica, tem muita coisa que nenhum consegue responder o outro. Né? Por exemplo, tem a matéria escura, que compõe a maior parte do universo. E ninguém sabe, não tem a menor ideia do que é. Então, às vezes, a tecnologia deles pode entrar em todas essas questões também, né? É um bagulho louco, tipo, sei lá, mano, como que é? Você tá num lugar e vai pro outro, assim, teletransporte, sei lá, cara. Tem muita possibilidade, mas a gente não tem conhecimento ainda para entender o mecanismo, né? Eu fico brisando nessas coisas assim, eu gosto de não entender, porque qualquer coisa que vem na minha cabeça, eu falo assim, mano, pode ser que seja, pode ser que... Eu acredito em tudo, né?
Mas assim, para vocês, muito, porque assim, o meio acadêmico ali, os cientistas em si, eles gostam muito de descredibilizar muitas coisas, né? Por exemplo, o cientista, ele gosta de descredibilizar a religião, Sim. gosta de descredibilizar Deus, porque eles não conseguem comprovar isso. Uhum. E usa aquilo. Eu só acredito naquilo que eu consigo comprovar. Sim. Né? E existe muito isso, esse ataque contra a ufologia, Uhum. né? É muito penoso para vocês trabalharem com isso? Não, dessa forma? É que eu vejo assim, o cientista... Tem 2 grupos de cientistas dentro desse aspecto, né? Tem cientista que vai a campo e investiga, e às vezes ele é cético, e ele vai, investiga e percebe que existe realmente alguma coisa acontecendo, e deixa de ser cético. Esse tem total respeito da ufologia, porque ele foi a campo, ele investigou, né? Eu costumo dizer que não existe nenhuma pessoa que seja ufólogo e tenha virado cético. Mas existe muito ex-cético, que era cético, foi pesquisar ufologia e deixou de ser cético. Justamente porque tem algo real acontecendo. Né? Agora, tem um monte de cientista aí que se acha o bambambam e tudo, e que acha que sabe bastante, daí tem a arrogância de dizer que nada do que a ufologia apresenta tem respaldo, aí diz que a ufologia é pseudociência e tudo, mas eles só falam isso sentado lá na poltrona quentinha de casa. Né? Eles não vão a campo investigar, eles não vão lá conversar com as vítimas na Amazônia ou no Nordeste, as pessoas que são atacadas, que têm sequelas, pessoas que ficam debilitadas pro resto da vida, eles não vão falar com essas pessoas. E lá tá cheio de pessoas assim. Né, que tiveram contato, tiveram a vida arruinada. E a vida foram aposentados por invalidez após o contato ufológico. Teve um senhor lá em Quixadá, lá no Ceará. A saúde dele, perfeita. Ele sempre saía da cidade de manhã, pegava a charrete dele, ia até o sítio, trabalhava e voltava de noite. Todo dia. Saúde de ferro. Determinada madrugada, uma nave desceu no meio do caminho, os aliens dispararam um raio no rosto dele, e desde então a vida dele foi um inferno, porque ele ficou ali alguns meses ainda bem, mas com a saúde debilitada, com tonturas, passando mal de vez em quando, e curioso, ele tinha cabelo preto. Aconteceu a abdução, a possível abdução dele. Ele relatou o que tinha acontecido, conversou com ufólogos, relatou toda a experiência dele, mas em questão de dias o cabelo dele ficou totalmente branco. Branco. Perdeu toda a coloração. E aí, nos meses seguintes, tipo, a partir de 6 meses depois da experiência dele, a mentalidade dele começou a regredir. Começou a se tornar mais e mais jovem, até chegar ao ponto de ele ter a mentalidade de uma criança de 4 anos. E não apenas isso, a pele dele também ficou com a pele de uma criança. Caramba! Tipo o Benjamin Button lá, né? E aí ele ficou assim, ele ficou de cama, vegetando na cama dele até morrer. Caramba! Cara, você falando, sabe o que vai vindo na minha cabeça? Vai vindo na minha cabeça mais ou menos assim, eu falo que eu dou umas brisadas nisso daí. A gente, né? O ser humano vai lá, vai testar medicamento em quem? Em animal. Sim. Né? Tem vários relatos aí de implante que foi colocado em animais, em chimpanzés principalmente, da natureza, e o chimpanzé despirocou, né? E chega a morrer e tal, tudo mais, porque eles falam que é uns erros no caminho que eles estão consertando. Sim. Será que é a mesma pegada isso daí? Porque, por exemplo, será que eles foram fazer um teste? Não, a gente tem que achar uma outra abordagem, porque esse teste não deu bom. Então, para chegar no próximo, a gente tem que fazer um pouco diferente. Porque eles têm uma tecnologia muito boa a ponto de poder fazer os cálculos envolvidos, né? Todo o planejamento. Eu acho que eles não iriam errar num ponto desse. Eu acho que eles poderiam fazer isso também sem precisar fazer experimentação. Será? Eu acredito que sim. Porque, veja, por exemplo, tecnologia atômica. No começo, Certo. eles tinham que detonar a bomba para fazer as medições e entender o processo, os mecanismos. Hoje eles não precisam detonar a bomba, é tudo na base de cálculo. Né? Então, eu acredito que esses seres, com a tecnologia, conhecimento de ciência que eles têm, eles não precisariam fazer uma experiência dessa. Basta fazer o planejamento e avaliar matematicamente. Sabe por que eu pensei nisso? Porque, por exemplo, eles não querem conhecer
o ser humano, por exemplo, até a criança ir lá brincar com os híbridos e tal, tudo mais, para entender sentimento. Então, eu acho que tem algo ali que eles ainda não conhecem bem, não tem total domínio. Por isso que, às vezes, para mim, poderia ser tipo um erro de percurso. Ixi, espera aí, esse humano aqui era diferente daquele outro ali, então pode ter dado esse ruim aqui, sabe? Mas a física deles deve ser diferente da nossa, totalmente diferente, eles devem né? ter conceitos bem diferentes das nossas. Talvez a gente tenha algum conceito errado que eles já tenham corrigido. Ou então até, a gente vive em três dimensões, né? O tridimensional. Às vezes eles podem viver numa outra dimensão Talvez tenham também. acesso a outras dimensões. Exato. E Que aí facilita o transporte. Isso, né? Aí você já tira um empecilho de distância de um lugar para o outro, né? Porque eu até vi não lembro qual foi o físico falando que, tipo assim, nós, seres humanos, independente da tecnologia, nunca teremos acesso à quarta dimensão. E nem conseguimos saber como ela é de fato, porque a gente não tem esse acesso. A gente vive na terceira e acabou. E tem até 11 dimensões as teorias, né? Então, às vezes, eles são muito mais avançados do que a gente e a gente achando que é espertão, né? Pois é. Pensando que é espertão. Mas você não vive só de ufologia, né? Você também trabalha com outros mistérios. Tem uma ampla gama de investigações, né, que a gente faz e tudo. Sobre seres estranhos, fenômenos paranormais, fatos estranhos em geral, né? A gente sempre procura fazer uma análise nessas coisas. Você tem um canal que fala só de... Isso. Eu tenho o canal Fenômeno, mas lá a gente aborda não só ufologia, a gente aborda esses vários fenômenos, né? Recentemente a gente falou sobre poltergeist, fenômenos paranormais, assim, estranhos. A gente falou sobre lobisomem. Teve um conteúdo recente também sobre outros seres estranhos, tipo cabras, por exemplo. Teve um caso em Curitiba em que, em 2018, na quaresma, na época de lobisomem, várias aves foram mortas. Acho que em torno de 68 aves, alguma coisa assim. E o cara, ele mora numa área densamente populada de Curitiba, mas à frente da casa dele tinha um terreno baldio, de frente para um rio. E ali ele construiu um cercadinho para as aves, né? Então ali tinha marreco, ganso, pato, galinha de Angola. Tinha vários tipos de aves ali que ele criava. E aí ele foi dormir, as aves estavam lá. No dia seguinte ele acordou, estavam todas mortas. Achou aquilo muito estranho. Ele pediu ajuda para as equipes de meio ambiente da prefeitura. E essa história vazou, foi para a imprensa, e a imprensa foi lá, fez filmagem ainda quando os animais estavam mortos, e divulgou a história dizendo que as aves estavam sem sangue e sem coração. E aí foi todo um bafafá na cidade, né? O caso ali. E aí eu vi essa notícia já no Facebook, fui acompanhando os comentários, e aí o pessoal falando, não, foi lobisomem, foi ritual de magia negra. Aí levantaram uma série de possibilidades, né? Mas ninguém foi lá investigar. Aí o que eu fiz? Como eu morava perto, fui até o local, entrevistei os donos, conversei com eles e perguntei sobre esses aspectos, né? O que eles achavam e tudo. E eles achavam isso muito estranho, eles não tinham explicação, né? E aí eu questionei sobre a ausência do coração, né? Que a imprensa estava falando. E eles falaram assim, olha, a gente não abriu nenhuma ave para ver se estava sem coração. E a gente não sabe de onde que veio essa informação. A gente só pegou as aves e enterrou, né? Inclusive eu via os montes lá onde eles tinham enterrado. E isso que eu fui 2 dias depois das mortes, né? Que eles já enterraram assim que puderam. E então essa história de estar sem coração não era verdadeira, segundo os donos, né? Mas aí eu fui vistoriar o local onde as aves tinham morrido, e em alguns locais eu vi a marca de patinhas, assim, que tentaram entrar, assim, né, de forma sorrateira dentro do cercado, e tinha essas marcas, né? Depois eu fui fazer uma pesquisa da fauna para ver que tipo de animal que se alimentaria de aves, que tipo de animal teria garra para fazer aquilo e que viveria na região, né, que poderia viver ali na região. E aí descobri que furão realmente teria essa habilidade de entrar num galinheiro assim, entrar por baixo, fazer o buraco, entrar, vindo pelo rio, iria se alimentar de algumas aves e poderia entrar em frenesi e matar outras aves que estivessem ali. Então, provavelmente foi uma família de furão que entrou ali e matou essas aves. Então, na verdade, você foi lá para tirar esse misticismo que virou. Eu acreditava, quando eu vi o caso, eu achava que era um ataque de chupacabras ali na região. Só que era uma área muito urbana para ser um ataque de chupacabras, né? De qualquer forma.
Mas eu fui assim mesmo, porque esse é o papel do investigador, né? Uhum. O investigador ir lá no campo e obter as informações. E por mais que a gente queira encontrar algo insólito e provar aquele insólito, às vezes a gente encontra explicação para aquilo. Então a gente tem um compromisso com a verdade. Então a gente expõe os fatos. Mas você fica chateado quando dá uma chateação, né? não dá? A gente vai todo animado, né? E é mó trampo, aí, né? É mó trabalho, né, sim. cara? E recentemente teve um caso bem interessante. Esse já é bem mais estranho. Porque uma pessoa entrou em contato com o podcast lá, ou Acredite Se Quiser, falando, olha, tem um caso muito estranho aqui, eu sou dono de uma fazenda aqui em determinada cidade de Goiás e eu tenho uma ovelha, uma novilha. E essa novilha derreteu. Ele falou. Eu encontrei ela estava derretida. Ela estava viva num dia, no dia seguinte eu encontrei ela derretida. E aí, pô, como não tenho fólogo, eu fiquei afoito, né, buscando fólogos lá da região de Goiás. Não tinha ninguém para ir a campo. Daí a gente teve que instruir o caseiro para ele coletar as amostras e mandar para a gente fazer análise, né, e fotografar o local e tudo. E daí ele coletou as amostras, mandou para mim, inclusive. Eu tenho ainda algumas amostras lá, pedaço de osso, pedaço de pele, essas coisas que ele mandou. E da grama também, né, pra gente fazer análise. Eu tenho um medidor de eletromagnetismo, radiação e radiofrequência, né. E a gente fez as medições lá, não pegou nada. Né? Geralmente, quando tem um caso estranho assim, geralmente fica residual, né. Mas nesse caso não tinha. E aí eu achei estranho. Será então que teve alguma outra explicação? Só que daí teve uma apoiadora lá do canal Fenômeno que falou, olha, eu moro aqui, não é muito longe desse local onde aconteceu, você me explica como fazer, eu vou lá e a gente faz essa investigação. Ela foi, pegou lá o primo e foram os dois lá, chegaram na fazenda e foram até o local onde o animal tinha morrido e depois encontraram outro animal morto do outro lado do capão de mato que tinha sido encontrado, e aí ela viu que perto de onde o animal... Esse primeiro animal foi encontrado morto, havia um cupinzeiro. E voltado para o lado onde essa novilha morreu, o cupim estava estéril, digamos assim. A terra ela estava muito seca, esfarelando, e não tinha nenhum animal vivo ali, não tinha cupim vivo. Mas na parte externa estava normal. Isso já acendeu o alerta, né? Daí ela começou a olhar as plantas, encontrou planta queimada, encontrou um raminho de planta também que estava chamuscado, e isso indicava que alguma radiação afetou ali, mas no medidor dela, que ela levou em medidor de radiação também, não pegou nada. Mas aí, eles voltando para o carro, eles estavam com o medidor ligado, o medidor só estava ligado, não estava captando nada, de repente ele começou a apitar que nem doido assim, e aí eles olharam, havia uma marca circular no pasto, assim, não tinha, tava tudo morto, de grama, assim, né, queimado, morto, assim, não tinha planta viva ali. E aí eles mediram ali alto índice de eletromagnetismo, radiação residual ali que estava muito alta. Aí é tipo aqueles desenhos da plantação, né? Que... provavelmente uma nave desceu. Era um círculo menor, assim. Provavelmente uma nave desceu ali, capturou o animal, fez o que precisava fazer, decolou e soltou o animal onde ela foi encontrada. E daí, nesse soltar, a radiação gerou aqueles danos ali naquele local. Então, as naves, ela é muito na radiação. Eles trabalham muito com radiação, energia nuclear, tem assim. uma radiação residual, radiação gama, principalmente. Gama, principalmente? Cara, interessante. E chupacabra e lobisomem? Tem relatos, assim, de... Muitos. Lá na região de Curitiba, foi nos palcos de ataque de chupacabras, foi lá nos arredores de Curitiba. Tem muito caso lá. Muito animal morreu, inclusive. E, inclusive, o exército capturou 2 criaturas, 2 chupacabras, lá na região de Bocaiúva, que é a região metropolitana de Curitiba. E o Carlos Machado, que estava investigando os casos de chupacabras, ele filmou o exército nos locais onde os casos aconteciam. Se tá o exército, alguma coisa tem, né? E aí ele perguntava para os moradores, é normal o exército vir para essas regiões? Eles falaram, nós nunca vimos o exército aqui. Começou a ter esses ataques, o exército apareceu. E aí, né, fizeram algumas caçadas e capturaram 2 criaturas. Mas o que acha que é chupacabra é
Alienígena ou... Pois é, não se sabe, não tem uma explicação. Não se sabe se é alienígena, se é um animal estranho, se é um animal que vive dentro da Terra hibernando e a cada tanto de tempo ele desperta. Não se sabe. Ou se é um animal criado em laboratório. Porque é curioso. Os casos começaram em Porto Rico. E aí, no México, Guatemala e daí Brasil. Passando na região de São Paulo e depois Paraná. E nesses locais onde esses casos foram acontecendo, teve uma estranha coincidência. Em Curitiba tinha um médico que ele tinha um laboratório no sítio dele. É um médico que ele inventou uma técnica renomada, foi muito premiado, de cirurgia. E essa pessoa ela era muito estranha de se lidar, né? Depois eles entrevistaram pessoas que trabalhavam com ele e falaram, esse cara é insuportável, ele é extremamente grosseiro, mas ele faz essa técnica que ninguém sabe como ele desenvolveu e ela funciona muito bem. E essa pessoa, ela tem sítio nesses locais, tem sítio em Porto Rico, tem sítio lá no México, tem sítio ali na região dos ataques que estavam acontecendo, em Campina Grande do Sul, na região de Curitiba ali. E uma estranha coincidência. Não se sabe se veio de algum experimento dele. Normalmente foram só nesses lugares que tem relatos de chupacabra. Não, a criatura se espalhou. Por isso que o exército entrou em ação para tentar capturar e eliminar esse agressor. Será que criou o bagulho lá e criou vários? Lá em Porto Rico tem um laboratório dos Estados Unidos também. Lembra do furacão Andrew, que causou uma devastação na região da Flórida? Antes da Flórida, ele passou em Porto Rico. E devastou o laboratório. E diz que muitas criaturas que eram mantidas nesse laboratório para testes fugiram. Então, possivelmente... Depois desse furacão... E esse furacão foi em 95. Aí os ataques se espalharam. Sim. Depois desse furacão, os ataques começaram. Cara, ó... Outro detalhe estranho é que os casos aconteciam perto de rio, em regiões que tem caverna. Caverna? Aí será que fica lá muqueado, escondido? Não se sabe. E também nos locais de ataque foram filmados OVNIs. Tá vendo? Então você não tem como ter uma definição. É essa a origem. Que tem relação com tudo. Será que esse médico não seria um infiltrado também? É uma técnica diferente, né? Criou um bagulho meio... Pode ter criado, né? Não se sabe. Pode ter criado um animal meio diferente também ali, sabe? Não sabemos até onde as informações são verdadeiras nesse caso, né? A gente só pode especular a partir de certo ponto. E lobisomem? Lobisomem tem muito relato. Muitas pessoas que alegam ter visto, pessoas que brigaram ou foram atacados por lobisomem. Tem também, às vezes, nas delegacias, né, nas regiões mais rurais, às vezes acontece, né? Tem o plantão lá, tem um policial que fica lá no plantão, de repente aparece o cara, foi atacado por uma criatura peluda, ó, tô machucado, tô cortado aqui e tudo. Às vezes acontece. E devido a alguns programas e filmes, isso ficou meio banal, assim, as pessoas, tipo, desacreditam, faz piada, né? Então, às vezes, a pessoa pode até ser atacada ou pode até ver, mas fala, não, vou ficar quieta aqui, senão vão falar que eu tô doido. Se você fizer uma enquete com o público, quem aí conhece alguma história de lobisomem na família? Não vai aparecer um relato só, vai aparecer alguns. Cara, minha mãe conta umas histórias, assim, meio... Por exemplo, mais de fantasma, assim. Ela falou que tem uma história que é bem legal, assim, né? Elas foram roubar a fruta não sei aonde lá, né? Subiu na árvore. E alguns dias atrás, tinha morrido uma galera lá numa casa pegando fogo. E uma das pessoas que morreram era uma noiva. Ela tava pra casar. E se eu não me engano, foi o noivo que tacou fogo na casa, alguma coisa assim. Aí na hora que elas estavam lá roubando fruta, roubando manga. Tava roubando manga, olhava pra janela, tava a noiva, né? Que já tinha falecido, já tava morta, chorando, com o vestido de noiva e, tipo, chamando o cara que tinha tacado fogo. Aí tanto que falou que saiu correndo e nunca mais voltou, né? E tem esse relato de animais diferentes, né? O povo mais antigo tem muito, né? Mula sem cabeça, esse negócio que é folclórico, né? Mas... A minha avó, ela contava 3 histórias muito legais. Uma, como ela morava no sítio, às vezes ela ia de um lugar para o outro e era normal que eles pernoitassem na casa de alguém, né?
E certa vez ela e as pessoas que estavam juntos dormiram numa casa onde ninguém morava, uma casa abandonada. E aí as pessoas estavam lá dentro, daí ela resolveu, eu vou lá fora. Olhar o céu, né? E ela falou assim pra comadre dela, que estaria do lado, ela viu de canto de olho, né, a comadre. Ô, comadre, vamos lá fora olhar as estrelas. E aí a comadre foi, né? E aí a comadre sempre assim de lado, e ela dentro de canto de olho, a comadre. E aí, falando, e ficou lá uns 10, 15 minutos conversando com a tal da comadre. A comadre não respondia nada. Falou, então tá, comadre, eu vou entrar. E daí ela entrou e viu a comadre dela dentro de casa. Ou seja, a pessoa que estava lá fora não era a comadre dela, ela não sabe quem era. Tá maluco? Ó, eu acredito. Morro de medo de ver um bagulho dele, porque se vê, eu acho que eu... Outra história que a minha avó conta é que quando ela era pequena, ela saiu para olhar o céu. E aí quando ela virou em direção à casa, ela viu uma mulher brilhante flutuando em cima da casa. E ficou olhando aquela mulher, que ela disse que é uma santa. Ficou olhando lá uns 5 minutos. Aí ela falou, eu vou entrar e vou voltar daqui a uns minutos para ver se ela continua ali. Ela entrou e depois de uns minutos saiu para ver e já não tinha mais tanto. Outra história que ela conta é que ela estava indo de uma casa para outra e ela passou num local que era dito mal assombrado. E o que ela viu umas aves do tamanho de uma pessoa, todas pretas, no meio do caminho assim. Ela não teve coragem de passar, ela voltou embora. Tá maluco, tá? Que ave preta que tem o tamanho de uma pessoa? Então, não tem, Mas ela viu. Não, e eu acredito nessas paradas, assim, porque nem tudo que eu não vi não existe, né? Não é que não existe, né? Então eu acredito muito nessas paradas. E vocês também falam de poltergeist. É fantasma? É o que? Em alguns casos pode ser um fantasma. Em outros pode ser algum tipo de poder extrasensorial, paranormal. Geralmente ligado a adolescentes, principalmente meninas entrando na puberdade, geralmente associado com elas, né? Teve um caso que ocorreu em Curitiba que o Machado investigou e que é bem interessante, porque ele foi para investigar, só que ele não pôde entrar na casa, porque no dia estava ocorrendo um exorcismo, para tentar aliviar a situação das meninas, né? E aí ele parou o carro na frente da casa e ficou olhando. E ele ouviu o exorcismo, ouviu os gritos e tudo. De repente a janela, que era aquelas de abrir, né, assim, de madeira, de repente abriu com muita força, assim, pá! Ele parou e ficou olhando assustado, assim, né? E aí o que ele viu? Uma mulher veio até a janela, abriu o vidro, levantou assim, e aí fechou de novo. E daí abaixou o vidro de novo, porque ele ouviu. Ou seja, se a mulher teve que levantar o vidro, não foi ninguém que empurrou aquilo com a mão. Né? Foi alguma coisa paranormal que empurrou aquilo com aquela violência. Que ele viu na hora. E ele continuou lá? Continuou lá. Se lascar, mano. Eu sei correndo. Essa é a grande questão do ufólogo, né? O ufólogo, às vezes, ele não tem medo, ele não tem senso. Ele vai no lugar e passa por situações estranhas. E só vai. Só vai. Tipo, a maioria dos ufólogos é assim. Tipo, sai daqui, mano. Tô ocupado agora. Depois a gente troca ideia. Mais ou menos isso. Caraca, que bagulho louco. Hoje mesmo, eu passei por uma experiência estranha. Hoje? Hoje. Porque eu tô num hotel, numa região que não é legal, né? Cheia de viciados e tudo. E é um hotel antigo, bem antigo. Então, um hotel antigo vai ter suas energias, vai ter coisa residual ali, espíritos, sei lá. E aí, a porta do quarto, ela é bem envernizada, então você vê o reflexo. Quase como um espelho, praticamente, né? Então, eu fechei a porta do quarto, eu estava fechando e alguém de branco passou atrás. Eu olhando o reflexo, eu vi no reflexo a pessoa passando. Aí eu me virei para ver, cumprimentar a pessoa. Não tinha ninguém no corredor. Ninguém. O corredor só tinha mais 2 quartos para a esquerda. E então, qualquer pessoa que estivesse passando ia para esses quartos. Eu ia ver a pessoa. Né? Foi eu fechar, eu vi aquilo, me virei, não tinha ninguém. Maluco, era check-out na hora. Ia descer, moça, obrigado. Eu vou ali pro metrô, eu vou sentar e vou ficar dormindo, indo e voltando aqui até chegar na garagem e vou dormir no metrô. Mas a gente, ufólogo, a gente passa por essas situações estranhas e já tira de letra, então não fica. A gente não se assusta assim tão fácil, sabe? E quando você começa a mexer, começa a aparecer mais, né? Sim, se a gente começa a estudar isso, a gente acaba vivenciando algumas situações. Mas é aquela história, a gente, acho que por estudar tanto esse tema, a gente acaba não tendo a reação que uma pessoa normal teria. Né? Alguém
Uma outra pessoa, por exemplo, ia fazer check-out e ir para outro hotel. Lógico. Mas daqui a pouco eu vou para lá, vou dormir tranquilo. Tá, mano, imagina você dormindo lá, de repente você abre o olho assim, sabe aquela acordadinha no meio da noite, que você quer ir no banheiro, você olha assim, aí tem alguém te olhando dormindo assim. Já aconteceu. Tá, mano. Comigo já aconteceu. Eu morava em Antonina, e Antonina é uma cidade histórica e a maioria das casas é antiga, muito antiga. E aí, Antonina tem um carnaval muito conhecido, bem famoso. Eu morava em torno de uns 500 metros da avenida onde tinha as comemorações, né? E como eu não sou muito de ir pra festa, andar essas coisas, eu fiquei dormindo. Fui dormir, só que o meu quarto ficava pra rua, então eu fui pra sala, que não ficava pra rua e era mais isolado, e aí pus o colchão no chão e fui dormir. Só que alguma coisa iluminou com uma luz vermelha, eu vi o brilho vermelho, assim, sabe quando você fecha o olho e bate aquela luz e você vê que tem algo iluminando? Então, aquela luz vermelha, eu abri o olho e tinha alguma coisa me olhando, assim. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Né? Aí, aquela reação de levantar e sentar. Nessa época ainda não tinha esse preparo que eu tenho hoje. Então, na hora eu me assustei e sentei. Mas quando eu sentei, já não tinha mais nada. Foi bem estranho. Já chegou alguma coisa de você ver e, tipo, meio que a aparição responder de alguma forma, assim? Já. Mas isso dentro da esfera da Umbanda. Quando eu entrei pra Umbanda, eu entrei numa situação bem complicada, assim, com vários problemas de vida e tudo. E aí, de repente, eu vejo... começa a se materializar. Não se materializar, é como se uma imagem se formasse na parede de uma mulher, como se fosse uma cigana, uma saia branca plissada, cabelo preto, assim, escorrido, e sentada numa pedra beira-mar, que olha pra mim e fala, eu sou Soraya, eu vou estar com você durante essa fase que você tá passando. Eu cheguei a perguntar quem que era, né? Quem é você? Ela falou, eu sou Soraya, eu estarei com você nessa fase que você está passando. Nunca mais eu vi ela, mas eu venci essa etapa e... Estava junto de alguma forma ali, né? Ela ajudou de alguma forma. Cara, eu já fui várias vezes assim, né? Às vezes vou, já conversei, assim, igual eu já falei esse relato aqui 1 milhão de vezes aqui, não canso de repetir. Inclusive ontem foi dia de Exu, né? De quando eu fui conversar com ele, ele contou minha vida inteira e ninguém me conhecia, sabe? Tipo, bagulho totalmente pra mim absurdo. Começou a falar, tipo, de antes, hoje e depois eu falava assim, cara, como? Né? Mas, por exemplo, estava incorporado, tinha um médium ali e tal. Propriamente, assim, a imagem mesmo do Exu, vamos dizer assim, nunca vi. E uma vez uma pombogira falou assim, não, você quer ver? Um dia pode ser que veja, mas você tá preparado pra isso? Né? Porque tem essa questão também da preparação. Você vê como que você vai reagir, como que você vai ficar com a cabeça depois e tal. Mas minha irmã, ela vê umas paradas. Uma vez, Minha irmã, ela vê. Eu tive um problema de hérnia que começou por volta do ano 2000. Uma hérnia que me incomodava demais. E eu ia precisar fazer uma cirurgia para corrigir isso. Só que eu não gosto de cirurgia, não gosto de médico, eu tenho um pavor de hospital. Então, eu fiquei protelando. Chegou em 2015, então já estava com 15 anos aquele problema. Né? Era eu ficar de pé, aquele troço saía e ficava incomodando, eu tinha que aguentar aquilo o dia inteiro e era sofrido. E aí, numa determinada noite, eu acordei com uma voz falando assim, ela vai embora daqui a 5 meses. Eu falei, que? Aí eu acordei assim, sentei na cama, quem que vai embora daqui a 5 meses? Alguém vai morrer? Minha mãe vai morrer? Minha irmã vai morrer? Aí eu era casado na época, será que alguém vai me deixar? O que vai acontecer? E aí eu, de manhã, já mandei mensagem para os meus amigos, né? Olha, essa noite eu tive um sonho assim, assim, assado, então eu vou deixar vocês já cientes, porque daqui a 5 meses, se acontecer alguma coisa, vocês estão de prova. E aí passou esses 5 meses, ninguém morreu, eu comecei a me questionar, mas o que era aquele sonho então? Então não era nada? E eu comecei a perceber, mas e a hérnia? Faz uma semana que não tem esse problema, o que aconteceu? E de lá pra cá, nunca mais apareceu a tal da hérnia. Nunca mais. E aí outro dia eu tava falando com um amigo que é médico, é cirurgião, e contei esse caso pra ele. Ele falou, isso não se cura sozinho. Ou não era hérnia, ou era um câncer, ou... Que também não se cura sozinho, né? Não se cura sozinho. Não tem explicação.
teve essa cura, tive a bênção de ser curado dessa forma, espiritualmente, talvez. Nunca mais me incomodou. Cara, loucura. Que bom, né, cara? Experiências boas, né, cara? Experiências boas. E essas experiências vão acontecendo. Eu sei que eu não sou o único na ufologia que tem experiências assim. Muita gente, a maioria dos ufólogos não fala. Eu de uns tempos pra cá, tenho aberto essas experiências assim. Mas, não todas, obviamente, tem coisas que eu não conto. Mas eu sei que tem muito ufólogo que passa coisas estranhas assim com muita frequência e às vezes não gosta de falar. A ufologia em si, ela tem alguma ligação com a religião? Ufologia não é uma religião, mas ela tem muita ligação com a espiritualidade. E às vezes eu tenho uma dificuldade de separar o que é ufológico e o que é espiritual, definir o limite entre um e outro. Às vezes eles se mesclam ali, eles se misturam e eu fico na dúvida. Dá um bug na cabeça. Às vezes eu tô numa gira de Umbanda e tá ali uma entidade e eu fico me perguntando, será que isso não é um alienígena? Será que não é um alienígena que tá ali falando e se manifestando? E às vezes eu tô me informando sobre um fato ufológico, a pessoa também relatando, interpretando aquilo como um fato ufológico, e me pergunto, será que isso não é uma coisa espiritual que ela viveu? Então, às vezes, tem essa dificuldade de separar uma coisa da outra. Às vezes não precisa separar, às vezes estão interligadas, né? Às vezes tem essa interligação. Mas até onde vai um e até onde vai o outro. Não, e a cabeça fica como? Porque às vezes você começa, até não que perca a credibilidade no que você tá fazendo, mas você, será que eu tô sendo induzido a fazer determinada coisa por uma crença, né? Sim. E eu sempre tive, as pessoas que acompanham meu trabalho sabem que ele é estritamente científico. Eu não misturo religião, espiritualidade com a ufologia, ao menos publicamente. Né? Porque, digamos assim, em off tem as experiências, tem as vivências, e até as intuições, vem intuições de pesquisa. Às vezes vem intuições assim, que diz, essa pesquisa, vá por esse lado e busque tal informação. E aí eu vou e busco a informação e eu descubro algo interessante, algo novo, alguma coisa que ninguém sabia sobre determinado fato ufológico. E veio a intuição de fazer a pesquisa por esse caminho. E aí tem um retorno. Mas eu não costumo falar, mas acontece. Porque na ufologia, às vezes, tem muita gente que tem esse ranço com a espiritualidade ou o lado místico da ufologia. Então, geralmente, eu omito esse outro lado, mas tem essa pegada também. Cada um usa as ferramentas que tem, né? Que lhe foi dado, né? Ô Jacques, pra finalizar aqui pro final já, você tem 2 livros, né? Sim. Que é o da Noite. Noite Oficial dos OVNIs e UFOs no Espaço e na Lua. Esse daí seria... É um fato que aconteceu, algo real também que aconteceu? Lua? É isso? Nesse livro eu explico como aconteceu toda a corrida espacial, o programa Mercury, Gemini e Apollo, mas mostrando também os fatos ufológicos envolvidos. Na corrida espacial teve fatos ufológicos? Sim, ali? Todas as missões. Todas as missões? Apenas uma missão não foram apresentados registros, uma missão com o Neil Armstrong, inclusive, porque eles não tiveram tempo de registrar, porque logo que eles chegaram no espaço, a cápsula se descontrolou e eles gastaram praticamente todo o combustível para controlar a cápsula de novo e aí acabaram retornando e nem fizeram fotos. Mas se eles fizessem fotos, iria registrar. Esses fatos ufológicos que tem, qual é que é? Eles estavam orbitando ali, viu alguma coisa e registrou. Vendo coisas estranhas e fotografando, filmando e conversando com o centro de controle. Eu tenho 80 mil páginas de comunicação dos astronautas, com a transcrição em inglês de tudo que eles falaram. Nossa Senhora! E aí, como é tudo rastreado, eu consigo chegar lá na busca e coloco termos. Né? Então, fogo, por exemplo, eu coloco os termos em inglês. Fogo, OVNI, UFO e outros termos em código que poderiam representar fatos ufológicos, né? Ou palavras-chave que poderiam ser usadas no avistamento. E encontrei vários. Inclusive, tem casos em que nem na Apollo 7, né? O astronauta... a Apollo 7 foi com 3 astronautas. Assim que eles chegam ao espaço, eles têm ali 1 hora, 1 hora e meia de descanso para se adaptar à falta de gravidade. E aí, o que o astronauta faz quando chega no espaço? Vai para a janela observar o planeta, né? E aí, eles comentando entre si, falando sobre o que eles estavam vendo. Aí eles falaram, olha, estou vendo aquela luz ali, olha só que interessante, uma luz vermelha contra a superfície. Aqui são 2 pontos estranhos, eles relatando aquilo e falando daquela estranha luz. E nas comunicações você tem o dia, o horário, o minuto e segundo em que aquilo foi feito.
E no acervo de fotos também. Você tem o dia, a hora, minuto em que as fotos foram feitas. E aí eu cruzei as informações e vi que uma das fotos registrava 2 objetos contra a superfície feitas no momento em que eles estavam vendo aquelas luzes. O astronauta fotografou. Então você vê que é o mesmo avistamento. Né? Então eu consegui unir essas informações, né? E entender como os avistamentos aconteciam durante as missões. Então, além de descrever as missões, eu fui descrevendo os avistamentos que eles tiveram. Então, tem longos trechos de relatos ali de avistamento dos astronautas. Você sintetizou ali essas 80 mil páginas ali, você pegou as partes que eram envolvidas na ufologia de avistamento e você explica ela ou só coloca o diálogo? Não, eu explico como aconteceu. Teve um caso bem interessante do Apollo 10 em que a cápsula estava na órbita da Lua, rodando ao redor da Lua, e eles estavam vendo um objeto com muita frequência. Em alguns momentos o objeto estava à frente, outras vezes ele estava atrás, estava acima, abaixo, em alguns momentos circulando ao redor da cápsula. E teve um momento que esse objeto se aproximou e desligou alguns sistemas de dentro da nave, que entrou um desligamento automático. Cara, imagina e eles fotografaram isso. Cara, imagina o cagaço que eles ficaram lá em cima. Mano, desligou tudo, ferrou. E aí tem uma foto que eles fizeram, você tem a superfície da Lua e o objeto amareladinho contra a superfície da Lua, que eles fotografaram. E aí, é curioso, porque eu descobri essas imagens, salvei as imagens e tudo, escrevi o livro, escrevi um artigo para a UFO contando tudo isso. Depois que eu divulguei tudo isso, eles mexeram na foto. Deixaram ela em formato bruto para você não identificar o objeto contra a superfície. Mas você tem a foto original guardadinha. Deixa guardar. Tá no livro? Não pode, tá né? No tá no livro? Tá no livro. Coloquei no livro. Você pode dar o spoiler da coisa mais absurda do livro, assim? Alguma coisa que é interessante? Tem várias fotos de vários objetos, várias missões que registraram esses OVNIs, né? Tá no livro. E no livro tem o endereço. A pessoa ela pode acessar o endereço e ver no site. No site? No site. Vai ver as fotos. Se quiser ter acesso a essas páginas, também consegue lá fazer pesquisa, não? Tem. Só que acho que é melhor acessar pelo Portal Fenômeno, porque aí tem uma sacanagem que a NASA fez. Depois que eu publiquei o livro e as pessoas começaram a acessar, a NASA mudou o endereço onde tinha o arquivo com as transcrições. Então, se você vai pelo endereço que está no livro, você não consegue. Mas se você vai no Portal Fenômeno, sempre atualiza. Então, se eles mudam lá, eu altero ali. Não tem como. Então, NASA, vocês estão observando? Então, mas aqui é brasileiro, parça. Aqui é brasileiro. O livro está à venda ainda? Está à venda. As pessoas podem comprar pela loja da revista UFO ou direto comigo através do Instagram. Você tem algum aí pra gente mostrar aqui? Tem. No Instagram, qual Instagram que pode... @JacksonLuizCamargo. O Adriano vai colocar embaixo aqui. Adriano, já coloca embaixo aí que eu vou fazer essa aquisição também, viu? Infelizmente eu não tenho mais o Noite Oficial, que já esgotou, mas esse... Que bom que esgotou. Esse aqui tem bastante cópia ainda? Tem. Ah, então esse aqui... A foto tá aqui? Tem, ali no meio do livro tem um cartinho de fotos. Essa daqui, ó? Isso, essa é a foto da Apollo 17. Pessoal, eu não vou mostrar, porque, né, tem que comprar o livro pra ver. Mas, cara, tem uns bagulho meio doido aqui mesmo. Aqui é a Lua? Caramba, fugiu a página. Aqui é a superfície da Lua mesmo? É a superfície da Lua, foto da Apollo 10. Tem foto deles na Lua tirando, não tem? Deixa eu ver aqui. Que eu vi aqui uma sombra. Né? Tem um que tá com uma sombra. É a foto do essa daqui, ó. Essa aí é foto do Neil Armstrong. Ele na Lua tirou a foto e apareceu esse ponto aqui. Essas 3 luzes formando um triângulo. E curiosamente na missão seguinte fizeram o mesmo tipo de registro. 3 luzinhas formando um triângulo. Será que é aquelas observações lá, né, galera? Pode ser, né? Vou deixar aqui só para UFOs no espaço. As provas oficiais e definitivas que alienígenas acompanham a aventura espacial humana. Eu tava lendo. Vou colocar aqui, ó. Na câmera aqui. Pegou, Edri? Colocar aqui. Ô, Dri, você queria fazer uma pergunta para ele também? Pode fazer aí, pode falar. Não, aquele vídeo que rola, aquela live da Isis, aquelas imagens, elas são reais mesmo? É uma transmissão ao vivo ou ele é um vídeo que fica rodando em loop?
Não, eles transmitem ao vivo, né? Mas às vezes acontece de aparecer algum objeto, algum OVNI, alguma coisa, eles não podem simplesmente cortar para não chamar a atenção das pessoas, né? Por que a NASA cortou uma transmissão ali que era para ser ao vivo e aparecer objeto e eles simplesmente cortaram? Então, às vezes, eles colocam uma cena gravada anteriormente ali para tapar buraco e não chamar a atenção das pessoas, né? Então, a NASA tem muito disso. Ela cria situações para evitar o questionamento. É o que aconteceu nessas imagens. Essas imagens são todas públicas, ela liberou todas. Mas ela não fez propaganda disso. Nem as imagens, nem os documentos com as comunicações. Que ela é obrigada a liberar. Né? Então, ela não vai falar, ó lá, tem 260 fotografias de OVNIs. Ela não fala isso. Só que a NASA não contava que um xereta, um ufólogo lá de Curitiba, fosse vasculhar os arquivos, né? Eu chegava no trabalho todo dia e ficava lá olhando foto por foto. 30 mil fotografias. E aí sobrou 263 que eu não pude explicar, que são as fotos que eu apresento no livro. Ô NASA, vou mandar um recado pra vocês. Não adianta, parça. Não adianta. Brasil, pô. Com brasileiro, mano. Ó, cara, olha o país que a gente vive. A gente faz milagre aqui, mano. Você acha que você vai esconder umas fotinhas e não vai ter um brasileiro pra procurar? Você acha que não, mano? E ainda bem que tem. Sim. Né? Ainda bem. E, cara, é um trampo de paciência, né, não? Eu fiquei vários meses analisando todas as fotografias. Foto por foto. Foto por foto. E daí teve os documentos, as 80 mil páginas, buscando os casos ufológicos lá. E agora eu estou na fase de analisar os vídeos, as filmagens. Então, falta algumas milhares de horas ainda para... Milhares de horas. Mas já tem algumas coisas que eu coloquei lá no canal Fenômeno que eu descobri da Apollo 7 até a Apollo 14. Ainda falta da 15, 16 e 17 para terminar. O canal Fenômeno é no YouTube. No YouTube. No YouTube. Aí você coloca vários relatos. Você coloca toda essa parte investigativa também. Sim, as investigações que a gente vai fazendo, eu vou sempre transformando em conteúdo para disponibilizar lá. Então, pra galera que é tipo eu, que curte, mas é meio preguiçoso, que não vai... Quantas horas de vídeo? São milhares. É que cada missão, as primeiras missões são poucos registros. E vai aumentando gradativamente até a última missão. A última missão, ela durou 11 dias. Então, tem muitas horas de gravação na última missão. Então, Que não é só uma câmera, são mais câmeras também, né? Então, são 11 dias, vezes 24 horas, vezes as câmeras todas. Isso. Cara, mano, é um trampo muito, muito treta, cara. Eu não consigo prestar atenção em um filme de 2 horas com a ação rolando ali. Agora imagina, porque esse investigativo é isso, né? Sim. É você olhar pra uma parada que não tem nada acontecendo, ficar vendo aquilo horas até alguma coisa acontecer. Sim, basicamente isso. E, por exemplo, você vai pegar o filme de 1 hora, você não vai ver uma vez só, né? Ou só... É que eu tenho um programinha que daí eu consigo fazer de uma forma mais dinâmica aquilo. Eu vou passando, vou olhando com muita atenção. Se eu vejo qualquer movimento ali, aí eu paro. Pega só aquele frame ali. Já fico olhando com mais detalhe no frame. Ah, mas mesmo assim, são muitas horas, né, cara? São muitas horas. São muitos dias, meses trabalhando em cima. Ou chega a anos. Não chega a ser anos, mas alguns ali, tem alguns vídeos que eu levei 1 mês e meio pra concluir, né, a produção dele. Aí você conclui, sempre acha alguma coisa? Ou Na maioria das vezes. na maioria acha alguma coisa? Uhum. Porque, tipo, de lá é um pouco diferente. Não tem tanta poluição visual, Sim. luminosa e tal. Então acho que até pra câmera detectar fica um pouco menos difícil do que aqui, né? E é engraçado que às vezes no espaço o objeto ele mantém um movimento. Então se ele está em movimento, ele vai manter aquele movimento indefinidamente até que alguma coisa faça ele parar. E aí eu encontrei já filmagem de objeto que está andando e de repente ele faz um movimento contrário, ele volta. Pô, como vai explicar isso no espaço? Não tem como, né? Não tem uma explicação para isso. Tá lá registrado. E antes que venham os haters falando que, ai, é satélite, é isso, é aquilo. Vai olhar as imagens antes, cacete, né? Vai ver as imagens pra tirar prova, né, mano? Era raro o satélite no espaço. É verdade, mano, foi 60 e pouco, né? É verdade, é verdade. Ó, eu tapado aqui, ó, tá vendo? Então. É verdade, 60 e pouco. Porra, mano. Não, cara. Agora ficou mais assustador ainda a imagem, cara. Porque é algo, tipo... Tem uma ali que é bem reluzente. Uhum. Bem reluzente mesmo, né? Que, tipo, você vê a dos 3, né? A dos 3 é bem nítido ali mesmo. Tem uma outra que parece uma bala de
de revólver, assim, pela metade. Ela também é bem nítida ali. Cara, e são muito brilhosas as imagens, assim. Cara, é verdade, mano. Ó, 60 e pouco. Que bagulho. E a câmera não era tão boa quanto a de agora, né? É verdade. Cara, então, mano, imagina o desespero. Imagina só. Mas não, eles tinham um treinamento muito bom, né? Pra manter o foco em situação de estresse, porque eram todos militares que tinham participado de batalhas, de guerras e tudo. Então eles tinham um preparo psicológico muito bom ali. É que na questão ali, essa primeira missão que pisou na Lua só foi atleta, só foi militar, né? Não foi cientista, né? Não foi... Todos, com exceção de um astronauta na última missão que não era militar. O resto, todos eles eram. Mas sei lá, imagina você tá no meio do nada, assim, né? Porque você tá no espaço, mano. Você não tem pra onde correr. Sim. Aí você vê uma luz ali e fala, mano, se ela vir, ferrou, velho. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Cara, que bagulho louco. Vou ler esse livro aí, mano. Jacques, tem mais alguma coisa que você quer falar? Alguma coisa que a gente passou batido? Eu quero agradecer a oportunidade, né, de visitar o trabalho e tudo e convidar o pessoal a acompanhar o canal, a conhecer essas pesquisas que a gente vai fazendo e tem muita coisa legal aí que vai vir aí pela frente, novos estudos, novos trabalhos e a gente sempre vai divulgando lá. E os vídeos têm mais ou menos quanto tempo? Olha, varia, porque eu tenho vídeos que são curtos, de 5 a 10 minutos, mas eu tenho vídeos que tem mais de 1 hora. Uhum. Esses de mais de 1 hora é porque, no caso da Noite Oficial, por exemplo, a Força Aérea liberou 4 gravações feitas durante a missão dos caças que perseguiram os OVNIs. Então tem do início ao fim, o caça decolando até o momento que ele pousa. E ali daí tem as instruções que o controlador passa para ele virar tantos graus à direita, à esquerda. O piloto fala, eu estou sobre São José dos Campos. Aí o controle fala, tem um objeto na sua radial 090, então eu sei a posição do objeto e ele dá distância. Então eu sei onde o avião está, onde o OVNI está. Então eu consegui fazer toda uma reconstituição de voo. Sabe o Flight Radar que mostra a posição dos aviões? Exatamente aquilo. A posição onde o avião estava passando, onde o objeto apareceu no radar, ou onde ele foi visto. Então tem toda a trajetória de voo do caça perseguindo os OVNIs. Então dá mais de 1 hora de gravação desses casos. Cara, eu tô até perguntando isso porque às vezes você pega um vídeo de 5, 10 minutos e daí são semanas, meses estudando e preparando um bagulho desse. Então, galera, se gostou, assiste o vídeo, deixa o like, né, mano? Comenta lá, gostei. Ou então comenta a sua história também lá, né? Pra dar uma força, porque é trampo, né, cara? Esse da Noite Oficial, então eu coloquei... você vê a trajetória de voo e você ouve a comunicação em tempo real, né? Do comentário lá do controlador de voo, do piloto, e tudo legendado. Então as pessoas entendem bem o que está acontecendo. Caramba. E nos últimos vídeos ainda eu consegui imagem do cockpit, né? Então eu fiz a simulação do que eles estavam vendo. Apareceu no radar, o objeto oscilando no radar e tudo, a mira travando no OVNI. Então eu coloquei todos esses detalhes aqui, ficou muito legal. Vou maratonar uns vídeos aí, velho, porque vou deixar a minha série de lado agora, que eu tô assistindo pela 20ª vez The Big Bang. Minha série de confiança, agora ela vai ficar um pouquinho de lado. Você tem sua série de confiança? Não, eu tenho várias, na verdade. Eu tenho vários filmes de confiança também. Então, às vezes eu tô trabalhando e eu tenho a minha mesa de trabalho e tem a televisão da sala ali, às vezes deixo rodando ali alguma coisa. Essa semana eu voltei a maratonar Harry Potter, vou voltar a maratonar Star Wars, só que Star Wars vai levar alguns meses, né? Eu quero fazer tudo. Tô esperando acabar um rolezinho. Agora, a hora que terminar eu vou tentar fazer tudo em ordem cronológica. Coisa de fã, né? Então, coisa de fã de quem tem paciência, né, cara? Tem que ter paciência. Esses meses atrás tinha feito O Senhor dos Anéis, então... Meu pai do céu. Cara, você tá no trampo certo, então, velho. Você tem essa paciência toda. Sim. De assistir a trilogia do Senhor dos Anéis, cara, que é 3 dias assistindo o filme, né, mano? A versão estendida, né? Com os comentários do diretor. É bem por aí. Às vezes eu coloco uns filmes antigões também. Coisa que a gente assistia na infância, sabe? Sessão da tarde, quando passava o Bud Spencer. Eu coloquei lá outro dia também, fiquei assistindo. Eu tô assistindo agora Cavaleiros dos Zodíacos. A Mayara não gostava, tal, tudo mais. Eu comecei a assistir, tal, tudo mais. Agora ela fala, vamos assistir. Agora tá acompanhando comigo. Jasper, né? Change, mano. Serão as próximas. Eu tô resgatando os desenhos de infância, né, mano? É bom, um pouco nostálgico.
Jackson, mais uma vez, cara, obrigado de coração. Agradeço. Tá? A gente vai deixar o link do seu Instagram pra galera que quiser ver o livro, o link do canal também pra galera que quiser acompanhar. Não esquece de curtir lá também, né? Seguir a página. E é isso, cara. Agradecer mais uma vez. E pra quem ficou até aqui, galera, não esquece daquele like, aquele comentário. Segue a gente aqui no YouTube, vai lá no Instagram, segue a gente também, que sempre tem uns cortezinhos, tem agenda, tudo legalzinho lá. Dá uma moral pra nós aí, que o trampo tá ficando da hora, o trampo tá ficando legal. E é isso mesmo. Até mais, boa noite, valeu, é nóis!